Só precisa entender que dá para ser católico tendo dinheiro. Eu preciso dar essa informação para o pessoal que não estão muito informados disso. Abundância material serve para que aqueles que a têm exercitem o desapego e o desprendimento. Servir. E para quem não tem, não se mete, meu irmão. Se a gente usa bem nossa liberdade e age com responsabilidade, a gente vai tendendo a ter uma vida feliz e a gente vai chegando perto do qual é o propósito do ser humano. A devoção é um conjunto de coisas que você faz que preparam o teu coração e o teu olho. Como é que se faz para uma pessoa superar algo que não pode ser mudado? Você tá triste, meu irmão? Tem uma explicação. Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Eu ia falar diretamente de Guarulhos pelo hábito, mas não estamos em Guarulhos. Nós estamos sendo recebidos e recebendo ao mesmo tempo. É um negócio meio confuso, mas a gente vai se entender aqui. Glória a Deus. E aí, tá feliz de estar aqui? Oh, demais, cara. Pra nós, assim, acho que é um sonho, né? Uhum. Eu acho que não só nosso, mas de toda a gente que aspira a esses campos aqui. Uma pessoa tão influente que a gente acompanha tanto, pra nós é uma alegria imensa, imensa. Como diria alguns irmãos por aí, a favela venceu, né? Pode se resumir assim, né? Então, E assim, antes mesmo desse momento maravilhoso, era uma coisa que era indicação de muita gente já. Isso. E a gente ficava pensando como que a gente consegue o acesso, como a gente consegue, será que é inalcançável, né? A que número precisamos chegar para isso ser acessível? Olha só. Estamos aí. Assim, é uma alegria. Doutor Ítalo Marcilli. Pô, obrigado. Que alegria. Obrigado aí por me receberem no podcast de vocês, mas por acaso vocês estão aqui na faculdade, né? Maravilha. Pois é. Pra quem não nos conhece, eu sou o Everton, esse é o Elton. O doutor Ítalo você conhece, certamente. Pronto, doutorito. Prazer. Beleza. Que alegria. Alegria minha. O doutor já tinha ouvido falar do No Barco alguma Já, vez na pô, vida? já tinha visto falar. Produzido? Eu juro por Deus, pô. É Juro por mesmo? Deus. Juro. Eu não sou um consumidor de podcast. Sabemos disso. Eu não sou nem. Não ia a podcast, né? Mas esse ano, pô, eu tenho gostado, cara. Já gravei uns 3 ou 4 podcasts. 5, acho, né? Acho bem legal. É gostoso ficar conversando assim e tudo mais, né? Mas não consumo muito podcast. Essa é a verdade. Aliás, é uma coisa que o pessoal às vezes pode achar, né? Porque como me vê na internet sempre, pode imaginar que eu tô sempre na internet consumindo coisa. E eu tenho um consumo de internet muito baixo, cara. Eu ainda sou analógico pra caramba. Eu consumo livro e conversa, né, pessoal? Essa que é a verdade mesmo. Eu acho que ganha mais, né? E é interessante, eu Eu consumia, sou velho, né, cara? consumia quando não produzia. Depois que começa a produzir, você para Eu parei de consumir, cara. É engraçado mesmo, né? Então, eu me informo em geral por livro ou uma outra coisa que eu já assino, aí chega, né? Uhum. Mas não fico... Talvez até devesse mais, né? Não fico buscando, consumindo, assim. Não é uma coisa que eu faço. Não tá no meu planejamento, no final das contas, né? Mas assim, no nosso caso específico, algo que é muito curioso é saber o que tal pessoa fala de assunto específico. Sim. Por exemplo, Ítalo falou de, sei lá, cotas. Sim. A gente quer ver o Ítalo falando a respeito disso, de opiniões. Então, o podcast para nós é interessante nesse Boa. sentido, né? E eu tô às horas aqui. Tô É. com vocês. Aí na dinâmica do que a gente tem como propósito no barco, né? O No Barco ele nasce a partir da passagem bíblica de Marcos 4:35, né? Passemos para outra margem. Então, nosso intuito é que a cada episódio a gente possa contribuir para que a pessoa avance. Bacana. Nem que seja uma milha. Então, o No Barco tá, né? No Mar Atlântico. Maranheiro. Então, o que a gente conta contigo, né? Para que quem acompanha esse podcast possa, de fato, fazer esse deslocamento. Tá bom. Né? Então, a gente entende que é alguém que a gente vai jogar qualquer assunto aí e a gente vai ter uma resposta que, de fato, irá agregar na nossa vida e na vida de quem está nos ouvindo. Perfeito. E a gente queria começar falando sobre propósito, Sim. tá? Porque é uma coisa que nos buscam para desmiuçar o assunto. Tá. E hoje, as nuances, quando se fala de propósito, então tem gente que olha para o propósito como um desígnio divino, falou alguma coisa, está sentenciado e você vai ter que fazer Sim. isso. Se você não fizer, você está lascado. E outras pessoas entenderam o propósito talvez como uma proposta para vender alguma coisa. Então, me pague que eu te ajudo a descobrir o seu propósito. Uhum. Enfim. E a nossa concepção é que o propósito está muito mais no começo do que num objetivo a ser alcançado. É o que a gente tem ensinado para as pessoas. Eu espero não estar equivocado. Eu queria ouvir do senhor como é que a gente contribui para as pessoas que nos buscam. Não, beleza. Eu acho que tem alguns assuntos que eles são... Tem algumas palavras, né? E alguns assuntos que eles são polissêmicos. O
que é polissêmico? Às vezes uma mesma palavra ou o mesmo conceito, dependendo de onde você esteja usando, com quem você esteja falando, né, a circunstância ambiente, ele vai ter um significado, né? Poli, né, muito sêmico de semântica, né, de significado. O propósito, eu acho que é uma dessas palavras que ela acaba sendo polissêmica. Então, dependendo de onde você esteja, né, às vezes você está num ambiente empresarial, aí você tem que falar do propósito da empresa, que nem uma pessoa, né? A empresa é uma entidade jurídica de tipo contratual, né? Sei lá. Aí você pode estar num ambiente de família, onde você está falando propósito, sei lá. Você pode estar num ambiente de coach. Então, ou você pode estar num ambiente, que eu acho que é o lugar onde esse assunto talvez ele chegue no máximo do significado dele, que é no ambiente de religião, né? Apesar de... Muito engraçado, uma vez eu vi uma ex-paciente minha, ela fez um story, e aí, por acaso, eu vi que ela botava assim, se você tem... Era uma coisa assim, ó, se você tem uma vontade no seu coração, Deus não te falhará neste propósito, em alcançar este propósito. Isaías 5:11. Aí eu falei, porra, eu lembro de Isaías, assim, e não lembro dessa passagem, mas de repente era uma tradução diferente, né? De repente era uma tradução... E aí eu tinha certeza que não era, mas fui lá conferir. Porra, Isaías 5:11 é uma outra coisa. Não tem nada, não tem nada a ver com isso. E não é que ela errou a citação, não. É que era uma invenção mesmo. Se você digitar Isaías 5:11 no Google, vai vir um monte de Pinterest com essa frase, né? Ela pegou e copiou e colou e botou lá e não consultou. O que eu quero dizer é o seguinte, curiosamente, se você buscar nas escrituras, a palavra propósito, ela não aparece. A palavra propósito é uma palavra, a palavra é muito moderna, né? Então sempre que a gente ouve alguém falar propósito, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Vem um pouco no esteio daquele livro ou da publicação. Foi quando se popularizou, né, o Find Your Why, né, encontra o seu porquê. Então, houve uma popularização a partir de um TED Talk, no final das contas, do Simon Sinek, dessa palavra, né, nosso tempo. Ainda que ela já venha sendo utilizada há muito tempo, né, há muitos anos. Mas o propósito, veja, ele tinha o propósito tinha outras palavras que se referiam ao propósito. Por exemplo, o Viktor Frankl fala de sentido, por exemplo, né? Né, sede de sentido, ou falta de sentido, ausência de sentido, né? Às vezes, nas escrituras, quando a gente ouve falar de coração, às vezes coração é o que hoje a gente entende como propósito, né? Uma coisa que arde no teu coração, né? Ou então missão também, é uma palavra que aparece nas escrituras, né? Todo final de missa é ite missa est, né? Quer dizer, ide em missão, né? Em latim, pelo menos, né? Ide em missão, como que diz, olha, esse é o teu propósito, você tem que seguir fazendo coisas depois que você sai daqui. Então, a palavra propósito, ela pode ser ou muito esvaziada, se a gente levar só para uma dinâmica de desejos ou interesses do dia a dia, né? Ou ela pode encontrar um sentido máximo se a gente volta para uma tradição entendendo uma coisa. O ser humano, ele foi tudo foi criado para algo, né? Isso é tão velho quanto isso é tão velho quanto o velho Aristóteles, que falava que tudo quanto existe por 4 causas. Sem querer ficar dando aulinha aqui, virar palestrinha, mas a gente está num podcast, né? Tudo que existe por 4 causas. Então tem uma causa que é a causa formal, ou seja, é o conjunto de possibilidades da coisa. Tem a causa material, ou seja, do que a coisa é feita. Então, Elton, Everton e Ítalo somos feitos de carne e osso, né? Essa é a nossa causa material, carne e osso, né? Matéria orgânica. A gente tem uma forma, causa formal, que é a forma de ser humano. Nós não temos asas, não podemos voar, portanto, né? Então a gente temos 2 olhos, temos só 2 mãos e não 8, como as aranhas, por exemplo, tem 8 patas, né? A gente tem 4 patas, né? Sendo que 2 a gente usa com mais. Pronto. Então, e tem a causa eficiente, ou seja, fomos feitos por alguém, e o ponto temos a causa final. Fomos feitos para uma finalidade. Tudo, né? Esse computador ele foi feito com uma finalidade. Foi feito com a finalidade de, sei lá, reunir um monte de softwares aqui dentro que eu possa trabalhar. O celular é a mesma coisa que o computador, mas só que é mais compacto, né? Então, mais portátil, portanto. O microfone tem uma finalidade que é levar a minha voz no maior alcance, por exemplo, sendo capturada por esse fio e todos os ouvintes no barco vão ouvir, ou então um microfone que vai falar... Tudo tem uma finalidade. O ser humano tem uma finalidade. Portanto, a gente pode entender, ele tem um propósito. Não é isso? Quer dizer, qual que é o propósito do ser humano? Aí eu acho que a palavra propósito ela alcança o seu máximo de significado, de sentido, né? Então, quando pelo menos eu falo com meus alunos ou com as pessoas, na maior parte do tempo, quando eu falo de propósito, eu estou pensando no conceito aristotélico de finalidade. Qual que é a causa final
desta empresa, por exemplo, da Faculdade Mar Atlântico. Então, quando eu falo que o propósito da Faculdade Mar Atlântico é ensinar a amar o mundo apaixonadamente, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa faculdade, essa empresa, ela foi criada para isso. Essa é a finalidade dela. O que a gente tem que fazer quanto ser humano, e aí é a minha visão, é descobrir qual que é o propósito, a finalidade, portanto, do ser humano. Perfeito. Né? E aí, claro, só que o problema é o seguinte, o Elton é um indivíduo humano. O Everton é um indivíduo humano, o Ítalo é um indivíduo humano. Então a gente sempre vai ter duas camadas quando a gente está falando de propósito, ou sentido ou finalidade. Ou seja, qual que é o propósito de realização de um ser humano, para que um ser humano foi criado, né? E para que o Ítalo foi criado. Entendi. Então a gente sempre tem duas camadas que a gente vai trabalhar. A primeira camada, qual que é a finalidade ou o propósito do ser humano? Tem que ser o propósito específico, não pode ser o propósito genérico. Uhum. Então, quer dizer, vamos lá, existem outros animais mamíferos, né? Então, cachorros e vacas e, sei lá, a baleia também é um mamífero, né? Existe uma finalidade da espécie, né? Que é procriar, né? Sei lá, o DNA continuar. Isso não pode ser a finalidade única do ser humano. Certo. Porque isso é a finalidade de todos os animais. Então a gente tem que pensar, não entende como é que vai funcionando? A gente tem que ir subindo até conseguir descobrir o que é o específico do ser humano. O específico do ser humano, né, o que nos distingue dos outros animais, dos outros mamíferos, é a capacidade de usar inteligência e vontade, que se traduz de modo muito cotidiano num par de conceitos, que é liberdade e responsabilidade. Né? Nós temos liberdade e responsabilidade. Os cachorros, por mais que a gente goste deles, e eu gosto muito dos cachorros, não sei se vocês têm cachorro ou não, mas a gente se apega aos cachorros. Cachorro é legal pra caramba, a gente adora cachorro e tal. Sei lá, a maioria das pessoas gosta. Eu gosto mais de gato, mas... mas eles não têm liberdade e responsabilidade. Eu tentei um cachorro, mas fui vencido por ele. Foi vencido, né? Vencido. Então, o cachorro lá que a gente tinha venceu minha família também, eu precisei dar o meu cachorro. Eu disse, mas não vamos voltar nesse assunto, por favor, porque senão eu vou ficar triste. Mas o fato é que ontem eu tava lá em casa, e aí ouvi um barulho, tem um muro alto atrás da minha casa, e passam uns gatos ali em cima, e é muito esquisito, porque a gente passa a gata com os gatinhos. E não é a primeira vez que cai um gatinho do muro, dentro dos arbustos que eu tenho lá em casa. E aí ficou o pobre do gatinho lá. E eu ontem de noite estava trabalhando no meu escritório, que fica na garagem, né? Eu tenho uma garagem subsolo lá em casa, né? Tudo escuro, parece um bunker. E tem uma janelinha, e eu tava lá de noite, aí de repente eu ouvi um miau, miau, miau. Pô, eu falei, e o gatinho? Aí o gatinho tava batendo na janelinha. Falei, porra, vou lá ajudar o gato. Né? Parei o que eu tava fazendo, fui lá, peguei um leite na geladeira, botei num potinho. Falei, cadê o gatinho? Porque eu sabia que ele estava ali há 2 dias, a gente não conseguia achar o gato, eu sabia que ele estava lá dentro. Então, mas o gatinho ele não tem liberdade, ele não sabe usar a liberdade, ele não tem responsabilidade, ele não conseguiu ser acessado por mim. Ele não tem inteligência, no fundo, ele tem instinto só. Né? Então ele achou, sei lá o que ele achou, mas provavelmente ele é um filhote gato, o instinto falou mais alto e falou, pô, tem um bicho maior que eu, é uma ameaça. Ele não vai imaginar que é um ser humano dotado de liberdade, carinho, afeto, sei lá, que vai tentar cuidar dele e fazer com que ele ache a mãe dele ou cuidar lá em casa como se fosse um animal de estimação. Eu não consegui achar o gato, o maldito gato não achei. Depois tá tudo escuro, um gatinho filhote, foi escondido, não achei. Eu com um potinho de leite lá, igual um bobo. Deixei o pote de leite lá e fiquei na janela pra ver, porra, deixa eu ver onde é que é esse gato. Mas o bicho é assim, entendeu? Ele não tem isso que a gente tem, que é a capacidade de escolher. Né? O cachorro não escolhe, o gato não escolhe, por mais que a gente goste deles. Então o gato não pôde escolher ontem. Ele reagiu baseado no instinto, que não vai levá-lo à sobrevivência. Olha que loucura. É um instinto que vai levá-lo a definhar. Né? Ele vai ficar lá no meu quintal, escondido, privado de comida e exposto às ameaças noturnas. Pode vir um gambá maior e atacá-lo, sei lá, né? O ser humano não é assim. A gente pode fazer escolhas, boas ou mais. Não é isso? Boas ou mais. E é isso que vai dando a tessitura de uma vida concreta. Né? O destino de uma vida concreta, ele se dá mediante esse par de conceitos, liberdade e responsabilidade. Se a gente usa bem nossa liberdade e age com responsabilidade, a gente vai tendendo a ter uma vida feliz. E a gente vai chegando perto de qual que é o propósito do ser humano. Né? Felicidade, em latim, uma das traduções possíveis, é beatitude. Né? Então, uma pessoa beata é uma pessoa feliz. Não é à toa que a Igreja Católica, inclusive, ela fala que a primeira etapa, né, no processo de canonização, precisa de ser santo, ser declarado santo, a gente o declara anti-beato. Exato. Olha que loucura. Então você vê que o que eu estou falando aqui pelo ângulo da filosofia, com um passo para o lado eu chego na religião. Né? Quer dizer, a finalidade da vida humana, seja do indivíduo, né, ou para CPF, ou para um ser humano mesmo, é ir para o céu.
né? Passar a eternidade lá de Deus. Então essa é a finalidade do ser humano como um todo. E a finalidade do indivíduo é buscar na sua vida concreta o jogo de liberdade e responsabilidade em cada circunstância concreta que faça com que ele alcance aquilo mesmo para o qual ele foi criado. Né? Então, acho que só dentro deste contexto a palavra propósito ganha sentido. Se a gente não consegue visualizar a ultimidade, né? Ou seja, a finalidade última do ser humano, tudo vira, acho que... Eu não posso falar a palavra que vira, porque esse aqui, no final de contas, é um podcast digno, né? Decente, católico e tal. Mas vira, sei lá, uma coisa autorreferencial, circunstancial que vai mudar. Que é a dificuldade que eu acho que o pessoal tem. Qual que é o meu propósito? Esse trabalho, sei lá, casar ou entrar pro mosteiro. Olha, isso não tem a ver com propósito, meu filho. Porque geralmente, quando eu vejo essa dúvida, ela sempre está ancorada em coisas passageiras. Eu acho que é isso. Nunca olha para o ser humano enquanto ser humano, né? Tá olhando porque eu tenho que fazer agora, no tempo. E reduz o propósito a isso. Acho que é muito assim. Hoje eu vim para aqui pro trabalho de Uber, né? Meu carro tá no conserto. Aí eu tenho vindo de Uber. Maneiraço, inclusive, porque eu... Ótima oportunidade, né? Trocar ideia com os caras e ver os carros diferentes. Pô, descobri que BYD é maneiro pra caramba. Eu sei que o pessoal que gosta de diesel vai ficar bravo comigo, mas porra, e não gosta de chinês também vai ficar bravo comigo. Mas eu peguei uns BYD esses dias, porra, carro maneiro, cara. Nunca tinha andado no BYD, e como eu tô andando de Uber aqui na Barra, tem BYD pra caramba, tô andando, né? Mas tava falando hoje com o motorista, né, Paulo. Conheci ele hoje, Paulo Henrique. Então ele tava falando comigo que, médico, eu sou médico e tal. E aí ele falou assim, porra, mas olha, aí virou pra trás assim, sério, olha, só me desculpa, com todo respeito, mas uma pessoa de classe média baixa não pode ser médico. Para ser médico tem que ter dinheiro, né? Eu falei, eu concordo, porque eu mesmo que estudei numa faculdade pública, eu não paguei a mensalidade, mas alguém teve que me sustentar por 6 anos. Quer dizer, nem toda família consegue sustentar um barbado depois dos 18 anos por mais 6 anos. Quer dizer, meu pai e minha mãe precisaram me sustentar até os 23, 24, para poder estudar, fazer uma medicina decente, né? Então ele tem razão. Ele tem razão em que sentido? No sentido de que, olha, imagina se um sujeito que vem de uma família muito pobre, o propósito da minha vida é ser médico, mas às vezes a circunstância concreta dele simplesmente não permite que ele seja médico. E para ele ser médico, ele vai ter que machucar tanto as relações no entorno dele, que talvez seja só obsessão, implicância e doideira mesmo, entende? Olha, talvez a médica é a segunda geração, né? Faz concurso público e cria um ambiente para que teu filho possa ser médico, tua filha possa ser médico caso ele queira. Então, outra coisa simples, tem coisa que eu não posso ser, por exemplo, imagina só se eu, porra, a gente se cumprimentou aqui, né? Em pé. Nenhum de nós três aqui é alto pra caramba, né? Concorda? A gente tem uma estatura média, né? É ou não? Não, meu propósito é ser... Porra, jogador da NBA, esquece. Eu nasci pra jogar basquetebol. Fala, pô, bichão, se enxerga, né? Tu tem 1,70m, né? 1,76m, 1,75m, 1,78m. Não vai ser, né? Com todo... Desculpa aí, né? Quanto antes descobrir isso, melhor, né? Pô, tu não tem 2 metros? Não. Tu não vai ser jogador da NBA, cara. É simples, não é isso? Então, o propósito pessoal, ele tem que ser uma articulação entre liberdade e responsabilidade, que te ajude a chegar mais perto do propósito geral do ser humano, que é ser beato. Né? É justamente a inteligência e a vontade que dão conta de fazer com que a gente consiga articular liberdade e responsabilidade no caso concreto, não no caso abstrato. Né? Abstratamente, padre. Concretamente, arrimo de família. Pô, bichão, tu tem um monte de irmã e mãe viúva pra tocar. Esquece. Isso é pra outro. A realidade, às vezes, ela mostra. A realidade é maravilhosa. Proposta, né? Porque, às vezes, ou você ama a realidade, que foi Deus quem criou, ou você odeia a realidade, que foi Deus quem criou. E aí, se você odeia a realidade, você ama o quê? A tua cabeça, a criação da tua cabeça. No fundo, você está ecoando aquela rebeldia lá do Éden. Sereis como deuses. É isso que eu quero. Pô, bicho, é que Deus é um só, né? Então, amar a realidade que foi criada por Deus é um ato primeiro da sabedoria, porra. Né? Sabedoria humilde. Você não nasce de forma aleatória num tempo, numa família, num estado, numa condição específica, né? Pois é. Não, né? Tu nasceu brasileiro. Exatamente. Então, é aqui que se dá a história da minha vida. Do meu quem. Né? Concreto. O Ítalo nasceu em 26 de junho de 1985, no Engenho Novo, morou em Vila Isabel até, sei lá, 16, 17 anos,
naquela família, filho de Cláudio e Fátima, irmão de Mila. Essa é a minha história, não outra. Né? Perfeito. Então, eu tenho um conjunto de possibilidades, eu tenho um conjunto de circunstâncias que faz com que eu vá usar a liberdade e a responsabilidade de um modo que é mais adequado. Eu podia querer perverter tudo, inventar uma realidade. Não me parece sensato. Então não existe circunstância nenhuma na vida que impeça o indivíduo de chegar ao propósito universal dele, podemos dizer, né? Porra, aí sim, é isso aí que eu acredito, profundamente convencido. Mas não estou convencido teoricamente, convencido na prática. Você vê, a gente falou do Viktor Frankl, né? Que é um Sim. caso que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, né? Do psiquiatra que foi pro campo de concentração. Falou, pô, bicho, tem circunstância mais terrível do que... Não sei, deve ter, mas difícil imaginar, né? Sei lá, eu acho que top 3 circunstâncias mais bizarras que um ser humano pode se meter. Campo de concentração da Alemanha nazista tá lá certamente no top 3, né? Das Se não for conhecidas, né? Se não for top 1, cara, tá lá em cima. E ele, não só ele, né? Mas a gente sabe o Maximiliano Kolbe, a outra, a bailarina de Auschwitz, uma galera falou, olha, é que é muito ruim, mas é que é o seguinte, essa é a minha circunstância. Tô dizendo que justifica. Essa é outra história, né? E também dá até pra considerar que pra uns é mais difícil do que pra outros, talvez, não sei. Sem dúvida, acho que né? sim. Mas, porque essas coisas também, Everton, acho que não se improvisam, né? Ou você tem uma vida devota, que é outro conceito importante pra gente, sobretudo nesse nosso contexto aqui. A vida devota é isso. O que é a devoção? A devoção é um conjunto de coisas que você faz que preparam teu coração e teu olho. Né? Se eu sou devoto, ou seja, se eu estou devotado à realidade, estou devotado à criação, estou devotado ao Criador, através de um conjunto de práticas diárias, independente da realidade, eu estou conseguindo ver o fundamento mesmo da estrutura do real, que é Deus, porra. Seja num campo florido com os meus filhinhos ali saudáveis, seja debaixo de concreto cinza com cheiro de podre, carne de gente putrefeita, né? Olha, claro, objetivamente, teoricamente, o campo florido com filhos saudáveis é muito mais gostoso do que concreto e cheiro de carne humana apodrecendo, óbvio. Mas se eu estou nesta realidade da carne humana podre e não do campo florido, essa é a minha realidade e não a outra. Portanto, é aqui que eu tenho que ser beato e não lá. É porque uma coisa que as pessoas colocam muito é a respeito das vítimas da sociedade, né? Sim. Se alguém, por algum motivo, ela vai pro mundo do crime. Ou virar aquele cara renegado ali da família. E sempre tem essa carga, né? É uma vítima da sociedade pelo local que ele foi criado e tudo. Qual seria a possibilidade da gente resgatar ele para que ele tenha, como eu posso dizer, a visão. Sim. Para aquele que é o fim último dele. É. Qual é a visão do senhor? Isso Mesmo não é de assim? tudo mentira também não, né? O que eu acho, a minha visão sobre o seguinte, cara, eu não sei, graças a Deus eu nunca tive nessa posição. O que eu sei é que, em não estando nessa posição, o que me cabe é tentar trabalhar no que esteja ao meu alcance para que menos gente tenha que se ver numa situação desse tipo, que eu acho que oferece desafios mais pesados mesmo, né? Vamos lá, eu cresci em Vila Isabel, mas não cresci na favela em Vila Isabel, cresci na Avenida 28 de Setembro, num prédio, né? Então, realmente, o meu dia a dia não era cercado por boca de fumo e fuzil. O meu primo não era traficante, meu tio não era traficante, meu pai não era traficante. Para mim, não era uma realidade próxima. Não tenho dúvida de que a minha decisão, ou seja, foi mais fácil eu escolher não ir para o crime, né? A minha liberdade e minha responsabilidade, por assim dizer, né? Foi muito mais fácil para mim escolher não ir para o crime do que um rapaz que tenha nascido exatamente no dia 26 de junho de 1985, dentro de uma realidade no qual o primo, o irmão mais velho e o pai estavam envolvidos com crime, né? A mãe, eventualmente, precisava fazer coisas com o próprio corpo para que pudesse sustentar a família, sei lá. Vamos imaginar essa cena? Falaram, esse rapaz que nasceu no mesmo dia que eu, eventualmente na mesma cidade que eu, no mesmo ano que eu não tenho dúvida que ele tem mais dificuldade de poder exercer a liberdade. Então, quem não está nessa situação, que não nasceu nessa situação, não está lá metido nela, eu acho que faz parte também a gente trabalhar para que o outro seja beato. Isso é uma outra coisa também que faz parte do ser humano. A gente é relacional, porra. A gente não se faz sozinho, tá doido? Que é isso? Tá maluco? Até porque você é um filho de Deus, então a minha alegria é que você também cumpra a vontade de Deus, não é isso? Eu não posso estar feliz que você se condenou. Isso é uma loucura. Quando o sujeito deu um tiro na cara do meu pai e o matou, era só o que faltava. Eu queria que ele vá pro inferno. Sabe por quê? Porque Deus criou aquele cara.
Então, Deus vai se frustrar, não vai ficar triste, né? Mas vai ser uma frustração a obra da criação se aquele sujeito for para o inferno. Olha, o que eu posso desejar é que aquele sujeito vá preso e se converta e se confesse. E morra preso. É tudo que eu posso desejar, não é isso? Mas confessado e arrependido, porra. E é um desejo justo, né? É a única coisa que eu posso desejar. Eu não posso desejar outra coisa. Eu não posso desejar que ele vá pro inferno. Eu falei, cara, se eu desejo que ele vá pro inferno, então eu não amo Deus, porra. Deus sofre quando ele tira a vida de outra pessoa, no caso, seu pai, mas sofreria também quando você deseja ele no inferno. Aí é mal em cima de mal. Um abismo chama outros abismos. E uma das coisas que o ser humano tem que fazer é criar dentro dele o basta. Né? Falar, olha, basta. Né? O sujeito já deu um tiro na cara do inocente, né? Ele já cometeu uma coisa hedionda, terrível mesmo, né? Um homicídio, porra, é um negócio terrível. Basta, né? Mais mal se somará ao mal que aquele sujeito fez, porra, é só o que faltava, né? Então agora... Aliás, essa lei do olho por olho, dente por dente, no que consta, ela está interrompida, ou pelo menos foi pontificado, que ela não é o caso. Tem muitos anos, né? Sim. Digo assim, a lei de Talião, ela cessou há muito tempo, né? Falou, basta, cara, para com isso, né? Porque olho, dente por dente, olho por olho, né? Parecia muito justo. Pô, né? Tu me roubou 100, eu vou lá e tomo 100 teu na base da porrada. Tamo kit, né? Se arrancou um braço meu, manda aqui, eu vou arrancar o teu do teu filho. Tamo kit. É que essa não é a dinâmica, né? Já foi. Porque eu penso que depois de Cristo acabou isso, É isso que eu tô te falando. Essa não é a dinâmica da nova lei, da nova aliança, né? Fala, né? Isso aí até os pagãos fazem. É óbvio. Teríamos, né? Exatamente. Pronto. É isso que eu tô tentando viver. O senhor falando a respeito desse caso, eu acho interessante, porque ia te perguntar como é que se faz para uma pessoa superar algo que não pode ser mudado. Porque você falando a respeito do seu pai, eu achei muito interessante. Foi um testemunho para muita gente que estava vendo o modo como você lidou com tudo aquilo, né? Parecia que estava muito na realidade. As pessoas, geralmente, elas saem da realidade, fica por um tempo até poder assimilar as ideias. Eu tive contato com uma mãe que perdeu o filho em épocas festivas, sabe? Sim. Ele foi pra praia, foi salvar um amigo que estava se afogando e ele se afogou junto. Putz. Aí ela meio que passou a viver ali a vida dele. E você compreendendo a dor dela. O filho dela tinha um carro e ela não sabia dirigir. Aprendeu para que o carro não saísse da família e ela só que dirigisse o carro. Tatuou o nome dele, deixou o quarto do mesmo modo. Mas você via que ela não tinha mais a alegria de comemorar essas datas festivas. Claro. Porque para ela não fazia mais sentido, mas como é que você conseguiria aconselhar uma pessoa a ressignificar tudo ali e, de fato... Porque você vê que largou o propósito dela, talvez, né? Não sei. Por conta da dor, mas como é que faria para ela aceitar uma coisa que não tem como ser mudada? Eu acho mesmo, que a gente tem que ser muito compreensivo com todo mundo, né? Com a dor do outro e tal, porque eu não tenho como... Não sei... Eu não consigo calcular o que é a dor de perder um filho. Eu não tenho a mínima ideia, nunca perdi um filho, né? Já vi pessoas perdendo um filho e vi pessoas reagindo de modos diversos, né? Diante da dor de perder um filho. E eu acho que cada momento da vida, cada circunstância, cada caso vai acabar nesse sentido sendo um caso mesmo, né? O que eu acho que a tristeza, ela é uma paixão que vai aparecer. Você não vai ter como controlar não ficar triste, né? Tipo, sentimentalmente triste. Perder um filho, bicho, você não vai ficar alegre, concorda? Sei lá, ninguém vai ficar alegre perdendo um filho assim num acidente, né? O Carla Cucci foi canonizado agora, né? Aí você tem aquela... Não sei se vocês lembram daquela cena da mãe do Carla Cucci lá na Basílica de São Pedro, Dona Antônia, salvo engano o nome dela. Sim. E aí tem uma cena que ela tá lá de véu, né? O carinha dela, aí na hora que o Papa realmente, né, declara santo e tal. Bem, pelo menos é o que eu percebo ali. Ela tem um misto de coisas. No rostinho dela, na postura dela, ela tem coisas muito bonitas ali. É um orgulho não egoísta. Dá pra ver no olho dela. Ela tá muito orgulhosa, mas não tá orgulhosa dela. Tá orgulhosa do Filho de Deus. Então ela é muito humilde, aquela senhora, bicho. Dá uma olhada depois quem não tem essa cena, quem não tem essa imagem na memória. Assim, é muito bonito de ver. Então, você tem uma humildade garbosa ali. Então, caramba, o meu filho, que não é meu, é filho de Deus, agora é filho de Deus, óbvio, né? Tá no céu com ele. E aparece uma outra coisa, pelo menos, que eu percebo ali nela, que é uma alegria e uma saudade, né? Que é quase uma tristeza. Não é uma tristeza, evidente, mas é uma falta. Ela tem uma... Com certeza ela tem, dá pra ver nela, né? Ela tem uma ausência. Apesar dela saber que o filho dela tá no céu, bicho. Aquilo eu acho muito humano. Aquilo eu acho... não tem um traço de cinismo e de... Como quem diz assim, de... Ela tá criando uma imagem, sabe? Eu tô muito alegre que meu filho tá no céu. Eu falei, pô, cara...
Não, né? Meu filho morreu com 16 anos. 16, quantos anos o Calacu tinha? 16, 17, 15? Era por aí, né? Nessa faixa. 16 anos, com uma leucemia, porra, sofreu pra caceta. Assim, desculpa, né? Eu sei que ele tá no céu, sou católica também, mas preferia que ele tivesse morrido com 80, eu já tendo ido há 30 anos, né? Digo, evidente. Então, é muito bonito de ver. Aquilo ali é uma escola, é uma catequese mesmo. Quando você olha pra carinha dela. É isso aí, a Virgem Maria sentiu dor. Ah, olha que alegria, agora todas as escrituras estão cumpridas. Como é que você vê uma espada transpassar uma dela, uma dor brutal? Porra, meu filho, qual é? É só o que faltava. Pregaram na cruz um inocente. Meu filho, não. Mas sem revolta, porque não foi esse jeito que eu fiz aqui. Isso é o Ítalo idiota representando, né? É uma coisa que eu não acho que não dá para representar o que foi a Virgem Maria aos pés da cruz, né? Acho que o cinema não dá conta. Nosso Senhor, ele chora. Ele ia ressuscitar um amigo dele na sequência, mas ele faz questão de chorar. Acho que a gente não pode esquecer dessas coisinhas, né? Então, poxa vida, essa moça perdeu o filho? Ah, cara, você vai me desculpar, eu entendo perfeitamente ela tatuar o nome do filho. Aí entrar numa coisa que assim, que a gente vai achar, pô, o que tem a ver o carro? Ah, cara, pelo amor de Deus, é óbvio que tem a ver, o carro é do filho dela, entendeu? Deixa ela com o carro, deixa ela aprender a dirigir. E com o tempo, eu acho, espero que seja pouco tempo, ela vai descobrir de fato a verdadeira alegria, que tá em Nosso Senhor. Não está em nada aqui, nem no filho, nem no carro, nem na minha esposa, nem no meu marido, nem no meu trabalho. As coisas, elas são a materialidade da nossa vida. Elas não são o destino mesmo dela, né? Como quem diz, se alguma coisa nos falta, tá bom. Fazer o quê, né? Vambora. O nosso destino é um lugar, não é um estado de ânimo, né? É um lugar que se chama céu, não é isso? Então, acho que dar tempo ao tempo, amar essa menina, essa moça, não ficar botando o dedo na cara dela pra nada. Você fala, tá ótimo, porra. Deixa ela lá. Vamos dar uma volta no teu carro, pode ser? Acho que é isso. Vamos lá, dar uma volta. Deixa eu ver se você sabe dirigir mesmo. Vamos lá. Deixa eu entrar aí, ó. Ela vai ficar alegre, feliz. E com o tempo, né, as coisas vão se posicionando. Claro que o tempo não cura. O que cura é o amor, né? Tem um amigo nosso que ele fala que quando encontra alguém que tá numa situação assim, é mais depressiva, ele falou, o melhor remédio é um café com bolo. Chama ela pra sua acompanhado. casa, é isso mesmo, concordo contigo. Isso tem um poder de cura que você não o imagina. Café com bolo, que chama-se amor, né? No fundo, quer dizer, alguém fez o café, alguém passou o café, alguém fez o bolo e alguém tá ali conversando na mesa. Pô, isso é maravilhoso. Eu gosto do teu amigo. Já gosto dele. É isso aí. Um grande abraço aí pro William. William. Doutor, então, e vencer na vida, ainda nessa temática de propósito, porque a gente tá entendendo que não importa o que a gente faça, tem que nos ajudar a chegar, né, ao estado de beato. Mas como é que a gente traduz isso na prática? Porque, por exemplo, sei lá, fizemos uma pesquisa, tem, não sei se está errado o dado, mas 14 mil psiquiatras no Brasil. Por que as pessoas escutam de uma forma mais atenciosa ao Senhor? Então, por conta disso, a gente entende que o doutor Ítalo, por ter esse público mais assíduo, venceu mais na vida do que outros psiquiatras que talvez estão vendendo almoço para comprar janta. Então, o que significa vencer na vida dentro dessa conversa toda? Eu acho que tem, mais uma vez, né, as coisas têm dimensões, assim, né? E tem uma coisa que é a estabilidade material da vida, né? Então, isso se dá entre os mamíferos também. Quer dizer, um urso ele vai procurar um lugar seguro para hibernar, porque se ele se ele chegar depois e não ter um lugar seguro para hibernar, ele vira uma presa, né? Então, isso é entre os mamíferos também. A ideia de construir uma casa, né? Conseguir dar um conforto material para tua ninhada. Isso não é uma coisa só do ser humano, é uma coisa de todos os mamíferos procuram isso. Algumas aves, inclusive, né? Se as aves fazem ninho, não põem ovo em qualquer canto. Sim. Nesse sentido, a gente guarda algo dessa mesma expressão material, dado que a gente está nesse mundo material. A gente prefere ir para o trabalho de carro do que de ônibus. Sim. Por quê? Porque, bem, é mais rápido, é mais seguro, é mais confortável. Todo mundo vai preferir ir de carro do que de ônibus, né? A gente prefere morar numa casa cheirosa do que numa casa que não seja cheirosa, numa casa que não seja nem muito quente nem muito fria, do que numa casa que, porra, varia conforme o que está lá fora. Não é isso? Por quê? Porque está dentro tá dentro dessa nossa expressão de instalação material no mundo. Isso é absolutamente, me parece que isso é absolutamente normal. Ou seja, é absolutamente normal alguém querer viver dentro de um estatuto mínimo de segurança e de conforto, né? A maioria dos seres humanos vai desejar isso. Né? Uma meia dúzia vai abdicar disso, inclusive. Como quem diz, eu não sou mamífero e animal em nada. Né? Eu tenho uma outra vida que é puramente espiritual, mas é a minoria. Né? E são os franciscanos, bem, alguns monges específicos vão viver assim,
Porque tem uma vocação específica também. A maioria de nós não. A maioria de nós vai... A gente tá vestido, né? Provavelmente essa tua roupa é nova. Aquele nova que eu digo assim, ela tá lavada, né? Sim. Você não tá usando a mesma roupa tem 2 meses, né? Eu também. Sei lá, eu botei essa camisa hoje. Então a gente vive de um outro modo. O que eu acho, e aí é como eu tento viver também já há alguns anos, a materialidade da vida, ela tem que ser ocasião da gente conseguir encontrar o caminho da nossa santificação e da santificação dos outros, independente da nossa circunstância. Porque vai ter gente que tem mais abundância material e tem gente que vai ter muito pouca abundância material, né? Quase como quem diz, olha, tem necessidade material. Tem pessoas que têm necessidade material mesmo, né? É só olhar pela janela, a gente vê. Né? Tive em Niterói, uma cidade aqui do outro lado da ponte, no Rio de Janeiro, né? Você cruza a ponte Rio-Niterói, chega em Niterói. Olha, eu vi muito mendigo lá em Niterói. Muito mendigo. Fala, claramente as pessoas não têm abundância material, elas têm necessidade material. Meu Deus do céu, né? Eu tô aqui no meu carro e ela não toma banho, sei lá, tem 2 anos, né? Então vamos lá, claro, mais uma vez aquela mesma dinâmica. E isso tá posto lá em São Tomás, bicho. Não sou eu que tô falando também, não tô inventando nada aqui, cara. Se você for lá no artigo sobre justiça em São Tomás e procurar na questão que fala sobre a legitimidade de ter propriedade privada, beleza? Aí tem uma hora lá, num artigo específico, tá se discutindo isso, né? Se é lícito ter propriedade privada ou não e tal. E São Tomás, com muita sabedoria, como quase sempre, para não dizer sempre, né? Ele fala, olha, é o seguinte, abundância material serve para que aqueles que a têm exercitem o desapego, né? E o desprendimento. Para isso serve a abundância material. Servir. E para quem não tem, serve para exercitar na confiança e paciência. São Tomás põe tudo no seu lugar, entendeu? Por quê? Porque tem a visão transcendente. Sem a visão transcendente, isso que São Tomás falou não faz nenhum sentido. Mas não faz nenhum sentido. Me fala, porra, aí começa a desigualdade tem que acabar. Eu concordo, eu também acho. Agora, como? Se alguém inventar isso aí que funcione, né? Se você define a abundância material como vencer na vida, nem tem como todo mundo vencer na vida. Isso é uma loucura. Como é que quem vai tirar o lixo se todo mundo vencer na vida? Pô, bicho, e outra coisa também, cara, é que assim, é evidente. Quem nunca teve dinheiro, eu tenho a impressão de que acha que ter dinheiro é uma outra coisa que de fato não é. Ter dinheiro ou ter capacidades materiais não é exatamente o que a gente acha que é quando a gente não tem. Não é mesmo. Pouca coisa muda. Essa é a verdade. Né? Agora, eu acho que tudo muda se o sujeito tudo muda no primeiro dia se o sujeito é materialista. E nada muda no dia seguinte se o sujeito é materialista. Muito bom. Para quem não é materialista, ele melhorou. Não posso negar. Mas também não passa disso. Mas também não piorou. Assim, que bom, eu agradeço a Deus. Quer dizer, por acaso, né? Olha, no meu caso, né? Por acaso, sei lá, as coisas foram se desdobrando de tal modo que eu cheguei até... Eu tenho até um pouco mais de condição material do que a média dos médicos, que é o que eu sou de formação. Agora, eu tenho muito menos do que os bilionários do Vale do Silício. Eu tenho muito menos do que, sei lá, os reis da Inglaterra. Então, se você for brincar de comparar, essa que é loucura, entendeu? Sei lá, eu não tenho capacidade agora financeira para pegar... então agora, quer saber? Vamos para Dubai no meu avião particular, eu, minha família, toda a minha caravana. Eu não consigo fazer isso, francamente eu não consigo. Bem, se eu fosse fazer isso, eu seria insensato, né? Bem, tem gente que consegue, né? Você vê esses shakes aí, sei lá, de fazer como eles queiram. Agora, vamos lá, pra que tu quer isso, no fundo, né? Pra que você quer ir com o teu avião particular numa caravana pra Dubai? Isso, caralho, sei lá, cara, isso é só loucura, entendeu? Pra que você quer a bolsa da Louis Vuitton? Não sei, cara, você tem que me... Eu não sei, pra que você quer um relógio caro desse? Eu não sei, cara, essa é bobeira, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, no meu caso foi assim, a gente até testa, como é que é isso? Comprar um relógio caro. Eu tenho esse, foi um teste. Tá, entendi. Sei lá, cara, não tenho 2. Acho que tem gente que vai ter uma coleção de relógios, né? Nem é o mais caro, hein? Assim, digo. Mas é um relógio caro. Então, um relógio que eu não compraria, eventualmente. Eu falei, então eu tenho dinheiro, vamos ver como é. Cara, sei lá. Eu acho... É chato, na verdade, você tem que ficar dando corda. O Apple Watch, sei lá, é bem melhor. Aqui, ó, acabou essa porra. É mais prático. Cara, sei lá. Entende? Mas é futilidade ter uma coleção? Não sei, acho que pra mim com certeza. Pra alguém talvez não seja. Eu não sei, pra mim pra mim seria totalmente. Tanto que eu não tenho, né? Tenho um aqui, se quiser comprar, eu tô vendendo. Assim, pode comprar, cara, pra mim não faz falta. Tem um apego, né?
Ah, não, Pra pra essas vender, coisas. pra Eu tenho vender, apego a coisas que eu não venderia. devia ter, mas tenho. Eu tenho apego a minha esposa e meus filhos. Hum. Acho que eu não devia ter, mas também não sei resolver isso ainda. Isso eu tenho. Agora, apego a coisa material, cara, sei lá, bicho. E eu vejo que Isso é mó doideira. quando o senhor fala assim, ter aquela visão muito material, foge muito de pessoas que têm bons propósitos e que um poder aquisitivo ajudaria a realizar. E isso É. eu vejo que não tá ligado de maneira nenhuma ao dinheiro. Acho que Por não, exemplo, uma cara. faculdade, por que pode fazer isso? Eu tenho o poder aquisitivo para Maneiraço. assim, que seja autêntica, que pessoas vão ser formadas de verdade, né? Mas esse propósito aquisitivo, eu falo, Jesus não tinha não teve condição de comprar um local que ele pudesse celebrar uma ceia num lugar muito bonito. Pois Mas é, né? tinha alguém com poder aquisitivo falou, eu posso te oferecer o espaço. Posso te ajudar, né? Eu vejo que tá muito ligado a isso. Eu acho isso, quer dizer, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, pegar um exemplo comum, assim, que todo mundo, que é acessível pra todo mundo, né? Ela fundou um mosteiro pra caramba. Não foi com o dinheiro dela, mas foi com dinheiro, concorda? Perfeito. Sim. Então, assim, alguém É teve assim que. que a coisa funciona É. aqui, É né? assim que a coisa funciona, porra. Isso, e aí você vê que o dinheiro tá instalado É, em bom uso. Normalzaço, normal, assim, né? problema nenhum. É isso que eu tô dizendo, assim, eu já tive na ponta de não ter dinheiro. Nunca fui pobre, óbvio, mas não tinha dinheiro mesmo. Dinheiro sobrando, não tinha mesmo. Era dinheiro pra. Né? Não, pobre eu nunca fui. Também não dava pra chorar, não tem como. É falso, seria falsa a minha história. Nunca contei minha história assim. Mas por um tempo ali de ajuste, de início de casamento e tal, eu falei, cara, sei lá, eu tô devendo dinheiro, né? Mas também isso é outra coisa. Dever dinheiro significa que você tem dinheiro, né? Porque nem todo mundo consegue dever. Verdade. Tem gente que não tem nem crédito, bicho. Então eu sempre soube disso também. Falei, caraca, eu consigo dever 100 mil reais. As pessoas não conseguem dever 100 mil reais, entende? Quer dizer, Verdade. lá atrás, né? Existe uma confiança sobre mim. Porra! Eu falei, então vai dar tudo certo, cara. Se eu não fizer besteira, tá safo, né? Aham. Então pronto, nunca fui por esse lado aí de achar. Agora, essa parada, né? Digo, não se confundir com essas coisas, eu acho fundamental. Uhum. E eu percebo, talvez, que as pessoas fazem tanto essa medição, para ele é mais fácil do que para mim, porque olham mais a vida das pessoas hoje. Hoje tem mais possibilidade, né? As redes sociais deram esse acesso. Então a pessoa fala assim, eu quero chegar ao estado de beato e essa é a minha vida. É isso que eu faço. E quando ela olha para a vida da outra pessoa e o que ela faz para se tornar beata, tá muito distante do que ela pode fazer. É a grama do vizinho, né? Pois é, né? Ela não vai, não avança vai. porque parou ali. Eu acho isso também. Concordo 100%. Mas isso aí é nosso, né? A gente sempre tá olhando um pouco pra grama do vizinho, até pra comparar. Mas é bobeira, né? Uhum. Você vai ficar comparando, não funciona. Acho que a gente compara, não tem problema. Eu acho que o problema é invejar, né? Você desejar a outra realidade que não é a tua. E depois tem um movimento que aí esse não pode ter, que é o movimento de você se entristecer porque o outro tem uma realidade que você julga melhor do que a tua. Isso é ruim pra caramba, isso é propriamente o movimento da inveja, né? E logo você já começa a nutrir desejos e, porra, se você faz ação, então tu é um demônio, né? Mas digo, desejo que o outro não tenha. Aí é o movimento completinho da inveja, né? Quer dizer, primeiro eu comparo, vejo que não é igual. Aí continuo comparando, me entristeço, começo a pensar mal de mim e do outro. Daqui a pouco eu tô fazendo coisas pro outro ter menos que eu. Inventando mentira, fazendo fofoca, né? Dando aquele... Mas também, né? Mas também o Elton, mas também o Ítalo. Falei, puta, isso aí é o movimento completinho da inveja. Mas não se escolhe. E como que para ele? O que não se escolhe? Esse movimento que começa. Se escolhe. Se escolhe? Se escolhe, sim. Se escolhe porque você não está contemplando a realidade final, que é todos nós estamos aqui, né, com uma espada na nossa cabeça, chamada pecado original. Eu, você e o outro. Então, não é admissível num arco de uma vida que é muito curto eu gastar tempo desejando que tu não vá pro céu. Me revoltando com o que você já tem, o que você conquistou. Isso não é admissível no arco de uma vida, entende? Quer dizer, isso é o sujeito que é invejoso. Eu acho que as outras inclinações negativas a gente até entende. Agora, inveja, bicho. A inveja é muito desumana. A inveja é muito feia, cara. Não dá pra ter inveja, bicho. Que isso? E a inveja é isso. A inveja tem filhotes, né? Esse fofoca é um filhote da inveja, né? A maledicência é um filhote da inveja. Isso é muito feio, cara. A pessoa perder tempo falando de você, porra. Perder tempo falando de mim. Tá maluco. Assim, bichão, vocês estão fazendo esse podcast aqui, ó, no barco. Vamos lá. Por acaso eu até acho maneiro. Se eu não achasse maneiro, eu não vou pensar um único segundo sobre isso. Entende ou não? Entendi. Tem coisas que eu não acho maneiro, eu falo assim, cara, sei lá, não entendi o que eles estão fazendo. É a primeira postura que você tem. Diferente de não, se eu fazendo uma coisa errada. E mesmo assim, eu tenho que falar assim, cara...
teve uma pessoa que eu atendi uma vez que tava numa... Eu já não atendia, eu já tinha parado de atender, mas pediram pra eu atender esse sujeito, não posso dar detalhes mesmo dessa história, Sim. tá? Mas era uma situação muito terrível, em que ele ia tomar uma atitude que ia ter consequências muito trágicas, beleza? Imagine o que quiser. E eu não tinha mais recurso pra falar com ele, porque tudo fazia muita lógica na argumentação dele. Fazia mesmo. Uhum. E a consequência do ato dele seria terrível mesmo. Beleza? Beleza. E aí o único recurso que eu tinha para assim, bichão, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você não... Mas deixa eu fazer uma pergunta claramente. Você acha que você tá em estado de graça, meu irmão? O cara nem muito católico era. Uhum. Mas acho que como ele confiava em mim, ele parou pra ouvir. Falou, tá em estado de graça. Você tem se confessado, você tá buscando ter uma vida santa? Ele falou, não. Então presta atenção. Nenhuma decisão, muito menos as decisões determinantes, podem ser tomadas fora do estado de graça. Nossa. Porque a chance de você estar com a visão turva é 100%. 100%. Né? Então, essa é uma coisa, por exemplo, se eu, sei lá, tô vendo uma coisa que eu tô vendo, é objetivamente errada. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte, cara, eu tô em estado de graça e tô mesmo lutando por estar em estado de graça. Estado de graça não significa assim, vou lá me confessar pra saber. Eu falei, cara, tá bom, você vai estar em estado de graça objetivamente, mas você tá cheio de pena que você tem que purgar. E, cara, você tá buscando ter uma vida ascética ao mesmo tempo. Você tá lutando por estar em estado de graça. Aí, talvez, você tenha a capacidade de julgar se uma coisa é objetivamente maligna ou não. Senão nem se Bicho, atreva. senão não se mete, cara. Uhum. Não se mete, meu irmão. Porque a chance de você tá... Que é o caso desses comentaristas quase todos, 100% de YouTube. Os caras estão comentando coisas que são objetivamente um absurdo, isso aqui é um absurdo, Brasil. Aí você olha pro cara do cara e fala, porra, bicho, sei lá, meu irmão, o cara tá falando deste jeito, eu sei porque eu já falei desse jeito uma vez na vida, e se você objetivamente falar, eu não tá buscando muito estado de graça. Posso falar em primeira pessoa isso? Uhum. Aí você fala, sei lá, cara. A chance dele estar errado é muito grande. A chance da gente estar errado é muito grande. Então a gente tem muitas certezas de que algo é objetivamente um absurdo, errado, né? A igreja está errada, já ouviu essa? O Papa está errado. Pô, meu irmão, pode ser. Eu não consigo falar isso. Tenho muita dificuldade de falar um negócio desse. Pô, sei lá, bichão. Por que eu tô prestando atenção nisso? É pesado dar uma sentença, né? A questão é, pra que cacetas eu tô prestando atenção nisso? É o que a gente comentava mais cedo. Eu sei qual o melhor papa, o papa mais ideal, ou melhor, o melhor cardeal pra sentar na cátedra, né? Tu não acredita no Espírito Santo, bichão. É. Assim, no fundo, se tu é católico, tu tá ali rivalizando. A questão é a seguinte, eu antes de vir pra esse podcast, eu abri que o LinkedIn e vi que a vaga de Deus não está aberta. Então não botei meu currículo, cara, lá, de fato não é o emprego que eu possa desejar, meu irmão. Né? Deixa Deus fazer o dele. Sim. Eu faço o meu, meu irmão. Agora, se o Espírito Santo escolheu o Papa, eu vou ficar... Porra, Espírito Santo, então. É que no teu job description... Eu falei, porra, meu irmão, é só o que faltava, né? Sei lá, pra mim é muito esquisito isso. É o que a gente falava também a respeito dessa onda também, no meio católico, né? A gente fica triste de ver uma rivalidade entre o tradicional e o carismático, um tentando provar que o outro tá errado, sendo que a igreja já tem o seu modo de ver. Pode crer. E ela não apresentou um lado errado, mas a gente consegue enxergar que um ali tá equivocado. E eu tenho que provar pra todo mundo que as pessoas têm que vir por esse caminho, não por aquele. 100%. Eu acho maneiro a galera que fica fazendo meme, mas meme bacana. Dos tradismáticos, já viu essa porra? Já. Isso eu acho maneiraço, cara. O lance é ser tradismático, sabe? Tipo, tradicionalista do lado e carismático do outro. Aí essa articulação que dá... É um jeito bem humorado de dizer o seguinte, porra, galera... Seja católico, né? Seja católico. E aí é o seguinte, acho que tem limite, né? Não sendo heresiarca, né? Ou não sendo um herege. Cara, às vezes o teu jeitão é um jeitão mais formalzão mesmo, sabe? Mais intelectual. Manda brasa, cara. Tu tá mais pra um lado. Às vezes não, o teu jeito é mais, sei lá, afetivo, a tua formação uma outra. Se você tá dentro do redil e dentro do que tá determinado ou disciplinado como ok ou aceitável, busca teu caminho. Já te rotularam já de... você é muito tradicional ou alguma coisa assim? Acho que não, cara. Não sei. Já? Acho que não. Acho que que não. Por que o senhor acha que as pessoas te escutam? Tanta gente escuta. E assim, e leva a cabo aquilo que o senhor Não sei, cara. diz e orienta. Não sei. Aí vocês podem responder. Às vezes a pessoa atinge um patamar que ela merece respeito. Tipo assim, pelo seu profissionalismo. Tá. Vou citar aqui o Silvio Santos. Sim. Como é que eu vou cancelar o Silvio Santos? O Silvio Santos pega e fala do travesti.
Fala do negro. Então, e assim, Incancelável, né? o povo dá risada. E assim, como é que eu vou cancelar o Silvio Santos? Agora, quando se coloca outra pessoa que fala, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim, Porque né? assim, ele alcançou um patamar na comunicação que ele... Acho que tem isso mesmo. Então, assim, eu acho que tem o seu profissionalismo que te leva a um patamar que fala Tá. assim, não, Pode esse ser. cara tá falando aqui, eu tenho que dar credibilidade. E assim, as pessoas vão notando isso. Eu acho que é meio que flui. Acho que tem isso mesmo, assim, acho que você pode não gostar de mim e, porra, óbvio que não vai gostar de mim, imagina só, todo mundo vai gostar de mim, é só que faltava, né? Porra, olha pra minha cara, né? Tem muitas coisas que podem falar de mim, eu acho que todas podem falar de mim, fica mais difícil falar outras, né? Então, sei lá, que eu não tô pelo menos tentando fazer as coisas sérias, isso é mais difícil, assim, cara, eu tô. Entendi. Se eu consigo ou não, isso é um outro problema, né? Sabe um fato interessante sobre o senhor? Que quando teve aquela onda lá do... Assim, o ministro ali da saúde, poder... Tá. Então aquilo ali virou uma comoção. Porque as pessoas que gostam e acompanham o trabalho do senhor ficou feliz. Ficou feliz, pô. Poxa, pô, vai dar Virou esperança, né? Virou esperança. Trabalho legal, porque sabia que era alguém que eu acho ia comunicar bem ali naquela área, entendeu? O pessoal confia, né, eu acho, né? Então, ali daí foi um bom respaldo de você. Ficou com algum interesse político, assim? Não, pra futuramente? eu tenho interesse político, 100%, né? Legal. Muito interesse político. O que eu faço agora me põe nas pesquisas aqui para a eleição do Rio de Janeiro, né? Para governo do Rio. Vocês estão lá em São Paulo, talvez vocês não tenham visto, mas eu tô com 4%, cara. Eu nunca fiz campanha, né? Olha aí. Sei lá, não fiz campanha. E o Pedrão tá aqui. Nos últimos 2 anos, praticamente, eu tenho feito uma comunicação muito mais institucional para botar a faculdade de pé. Legal. Né? Agora, em 2026, eu voltei a fazer live diário, tô participando de podcast, né? Eu volto a ter uma liberdade de poder, sei lá, falar, né? Hoje, na live do meio-dia, por exemplo, você vê se eu abri a live, dei um esporro na equipe sem fim, né? Meio que assim, cara, um pouco para dar um esporro na equipe mesmo, o pessoal aqui de casa ouvir, o pessoal de fora ouvir e se enxergar. Falei, será que tu não é exatamente esse sujeito que, porra, não colocou a câmera, sendo que o seu trabalho era colocar a câmera no dia, né, que teu chefe tem que fazer uma live, que todo dia ele faz essa live. Digo, não é que é uma coisa extraordinária, é todo dia que tem que ter a câmera. Né? Não tinha hoje uma câmera para eu gravar a live, né? Então, para ir pro YouTube. Então, eu dei um esporro daqueles. Nem foi um esporro daqueles, né? Mas foi um esporro. E a culpa acho que foi nossa, hein? Com certeza, Claro a culpa foi doida. doida. Porque teve uma câmera a mais aqui, ó. Não é a câmera, que óbvio que eu de você. Teve uma equipe. Exatamente, cara, os culpados aqui. Não é isso. A questão é essa. Então, agora eu posso voltar a me comunicar, a me expressar, né? Do jeito que eu, sei lá, acho que gera essa confiança, inclusive, né? Os últimos 2 anos foi um ano de construção da instituição, né? Da faculdade e tal. Então a comunicação precisava ir pro outro lado, não foi precisar apresentar a faculdade, porra, no fundo, né? É porque a gente viu que mudou esteticamente, o doutor, porque assim, a gente recebe uma herança, em parte, da renovação carismática, que era mais poldada em alguns estereótipos. Então, daqui a pouco aparece um doutor se dizendo católico, com um charuto, Isso. soprando fumaça na câmera e falando um monte de palavrão. Aí o pessoal tem que... Pô, mas dá pra ser católico assim? Isso. Foi o que eu quis provocar, de fato, né? Aquelas minhas... E aí o pessoal também fica meio bravo com a coisa do Ítalo com dinheiro, porque eu fiz de propósito isso no início. Eu tinha um spin, cara, um spin branco. Um spin branco de segunda mão. Eu ainda peguei lá esse spin da concessionária, aqueles caras de test drive. Eu não ligo pra carro, podia ficar com aquele carro pra sempre. Mas aí eu entendi, falei, cara, eu tô na internet, deixa eu fazer uma provocação. Fui lá e comprei uma Land Rover, porque eu tinha dinheiro. Então eu fui lá e comprei uma Land Rover. Eu já tinha dinheiro, mas teve um dia que eu falei, cara, só precisa entender que dá pra ser católico tendo dinheiro. Eu preciso dar essa informação pro pessoal, que não estão muito informados disso. Né? Aí fiz ali uma sequência, foram poucos, cara, mas ficou marcado. Por que foi marcado? Porque nunca tinham visto isso. Alguém com cara de pau, falando que era católico e pronto, falando de coisa de religião e tal. E era proposital. Eu fiz proposital. Eu peguei a Land Rover. Não foi pela Land Rover. Eu queria qualquer que tinha um banco de couro caramelo, porque aquilo chamava muita atenção. Foi proposital. Pra dar informação. Falei, galera, vamos ver se dá, porque o mundo mudou, entendeu? Você tem um monte de gente aí com riqueza, tem um monte de gente... Porra, cara, a gente tem que descobrir outros caminhos, entende ou não? Não tá sendo canonizado agora o empresário lá, ricão da Argentina, o Henrique Shaw, porra. Agora, né? Henrique Shaw, inclusive eu falo com a filha dele, que é uma senhora, dona Sara Crito. Beijo pra senhora, a senhora não vai ver esse podcast porque ela é argentina, né? Acho que não fala português. Mas a dona Sara Crito é filha do Henrique Shaw, uma senhora, filha do Henrique Shaw, que é um empresário ricaço lá da Argentina, que está sendo canonizado agora. Olha só. Ela me chamou lá até pra missa de canonização, que vai ser em Buenos Aires, é maneiraço. Eu tava em Roma, e aí... É que eu não tenho a imagenzinha dela. Alguém consegue pegar na minha sala? Da Nina?
por gentileza. Eu quero mostrar a imagem da Nina. Consegue, Pedrão? Obrigado. Vê se tu acha lá. Eu tava lá em Roma, cara. Aí, levando a turma aqui da faculdade para um seminário. Uhum. Ia ser 5 dias de formação na faculdade lá da Santa Croce, em Roma, beleza? Pô, a gente conseguiu uma visita com o Papa. Aí os alunos iam lá visitar o Papa, mas não estava muito seguro de que a gente ia conseguir, porque... Então eu fiquei do lado de fora com um amigo meu que trabalha lá na Cúria, lá em Roma, né? Sacerdote, padre. Então a gente ficou, pô, chegamos lá. Então nossos alunos conseguiram e eu tava de fora, eu não entrei. Então só os meus alunos viram o Papa, deram um beijo no Papa, tiraram foto com o Papa. Eu fiquei, bem, já, tá bom, beleza. Ofereci e tal, e fui pro hotel almoçar. Feliz, tava alegre pra caramba que o pessoal tinha conseguido. E tinha um casal assim na minha frente, cara. Velho, 2 velhos na minha frente, 2 senhores na minha frente, assim, e eu tava ali sozinho, e olhando pra eles, e eles conversando com a aliança, né? Conversando e falando, e meio se implicando e tal. E eu olhei pra aquilo e fiquei meio que namorando os 2 senhores, sabe? Eu fiquei meio apaixonado por eles, em parte porque... Obrigado. Em parte porque... Obrigado, Ana. Em parte porque tava muito bonito de ver, e em parte porque eu tava vendo um casal com seus 70 anos e pensando nos meus pais que não iam ter a oportunidade de fazer isso porque meu pai morreu. E eu calculei, porra, se meus pais chegassem nessa idade, eles seriam exatamente assim, porque eles eram exatamente daquele jeito, né? Se gostavam, se namoravam e tal. Então eu fiquei apaixonado olhando pra eles assim, igual um bobo, sabe? Comendo ali, olhando pra eles, apaixonado. E aí o senhor foi levantar, levantou, foi pra um lado, aí voltou e eles se implicaram. Deve ter ido ao banheiro, errou o caminho, né? E depois acertou o caminho e voltou. Quando ele sentou-se, mais uma vez, ele virou pra mim, viu que eu tava... Acho que ele viu que eu tava olhando pra ele desde o início, né? Assim, é assim há 50 anos, meu filho. E continuou. Aí eu olhei e falei assim, muito obrigado por vocês estarem aqui, porque eu tô muito feliz de estar vendo vocês namorando. Falei pra eles em espanhol. E a gente começou a conversar. E aí, faz o quê? Sou historiador. E o senhor? Sou psiquiatra. E a senhora? Sou psicóloga. A gente começou a conversar. E chegamos ali, naquele papo, chegamos à conclusão de que eles também tinham ido ver o Papa e não conseguiram ver o Papa. Falei, eu também, mas não consegui ver. Então a gente tá igual e tal. Aí ela falou, a senhora, falou assim, eu vim aqui entregar um livro da minha filha pro Papa. Porque lá na Argentina acham que minha filha é santa. Só que ela falou, acho que como quem estivesse tateando, sabe? Ela não sabia quem eu era, né? Que eu podia entender. Aí eu... Não, mas é santa mesmo? Abriram um processo, ela tá com um processo de canonização aberto? Estão investigando as virtudes heróicas dela? Perguntei assim. Aí ela entendeu, porra, dá pra conversar. Ela falou, exatamente. Aí começou a me contar a história da filha dela. Então a filha dela, a menina linda, nasceu em 1979, morreu em acidente de carro nas vésperas do casamento. Né? Uma jornalista que tinha um programa de bancada semanal, em horário nobre, no domingo, né? Linda, jovem, jornalista. Você tá entendendo? Tem outros caminhos. É isso que eu tava querendo lá no início, né? Sim. Temos que descobrir esses caminhos. Uma menina linda, jovem, noiva, argentina, jornalista, Ninawa Daer. Não sei se dá para dar o foco aí. Ninawa Daer. Tem processo de canonização na Argentina, bichão. Entende ou não? Aqui, 3 de outubro de 79, ela nasce e falece 9 de janeiro, foi aniversário agora, portanto, de falecimento. Fica para vocês a estampinha dela. Nina Daer. Linda, né? Linda. Jovem, linda. E você vê Olha, que tem uma auréola na cabeça, pois na imagem, e isso nos aproxima, né? Não tá com então vai ter, mas vai ter. Alguma hora vão fazer lá. Vai ter a igreja de Santa Nina Daer e tal, Ninawa Daer. É isso que eu tô dizendo. Há caminhos que a gente tem que descobrir na nossa circunstância concreta. E era um paradoxo, né? Porque as pessoas que indicavam, olha lá, o que esse doutor fala é legal, só que ele fala um monte de palavrão. Avisava antes, Mas né? isso é errado mesmo, não fala não. E ficava o paradoxo, né? Como é que pode, né? Mas isso é errado mesmo, aí eu exagerei. Agora, você tem que pensar o seguinte também. Deixa eu me desculpar aqui com a audiência de vocês. Ouvintes do No Barco. Então, olha só. Não é falar palavrão, né? Palavrão é ruim mesmo. Por outro lado, eu sou um carioca. E se vocês não são cariocas, tem um monte de gente que não é carioca, more no Rio de Janeiro por um tempo, a gente fala palavrão. O palavrão pra gente não é uma coisa que tem o mesmo peso do palavrão pra um gaúcho, sei lá, pra um goiano, pra um paulista mesmo. Sim. Né? A gente fala palavrão com todas as letras.
O paulista não fala pô, meu, pô, não é porra. A gente fala com todas as letras, né? O carioca fala com todas as letras do palavrão. É herança portuguesa. Você vai pra Portugal, Lisboa, caralho, porra, foda-se, meu. Foda-se, pá. Eles falam assim, não é que eles estão te xingando, não. Eles estão falando normal, né? Então também tem essa adequação de que a internet permite uma liberdade. No sentido de que se eu for para um telejornal, então eu não vou falar palavrão. Se eu estou numa sala de aula dando aula para meus alunos, sai às vezes um palavrão como interjeição, né? Mais raro. Eu não sei quantos palavrões eu falei desde que a gente começou esse podcast. Não, bem poucos. Provavelmente Não. Não falei, né, Diogo? Tá mudado, hein? Não é que tô mudado, é que se eu abrir a câmera pra fazer uma live daquelas, vai sair palavrão. Entendi. É preciso que saia. Faz parte daquela comunicação. Se eu estiver dando uma aula, não há único motivo pra sair um palavrão. Se eu estiver falando com aquele casal no restaurante, não vai sair um palavrão. Com meus filhos não vai sair um palavrão. Com a minha esposa não vai sair um palavrão. Existe um tipo de emoção que não se expressa se não for com palavrão, né? Você tem que indicar algo, algo que machuque. Agora não é pra falar palavrão. Mas muito específico no carioca, uma vez eu notei algo muito interessante, que eu fiz parte de uma comunidade católica, e quando um paulista encontrava o paulista, era aquela alegria, né? Tava lá em Minas e tal, quando um mineiro encontrava o mineiro, aquela alegria. Agora, quando o carioca encontrava o carioca, você é da onde? Começava uma rixa dos dois. Uma rixa? Meu lugar é meu, mas vocês dois são carioca, cara. Não, aqui tem bairro, pô. Qual é? Tá Eu maluco? nunca vi isso. Tá maluco, Pensei, pô? Pô, é meu conterrâneo? Não, desse não. É isso. É pra Então, falar acho que é o que eu tô jeitão, sozinho, né? O Rio de Janeiro jeitão tem uma do coisa muito carioca. territorial. É por isso que a guerra aqui é diferente da guerra em São Paulo. A guerra em São Paulo virou burocrática, já reparou? O PCC é burocrático, é planilha, espaço, é uma Domino's, né? Só que em vez de vender pizza, vende pó e gás, né? Aqui no Rio de Janeiro não é burocrático não, meu irmão. Aqui é território mesmo, é tiro e esquartejamento. A gente é muito mais verdadeiro nesse sentido, né? Sei lá, mas mesmo, é diferente, pô. É uma coisa mais nobiliárquica do que burguesa. O Rio de Janeiro ele tem uma coisa mais monárquica. Pô, São Paulo é terra de burguês. Então até o crime lá é burguês, é muito louco. O Rio de Janeiro, não, a gente é nobreza mesmo, no sentido de que, porra, aqui que a família real morou, né? Aqui foi a capital do império, e a nossa tradição é de nobreza, porra. Então aqui a coisa é diferente. A guerra aqui, ela tem uma dimensão que é a dimensão territorial mesmo. E não tem coisa... ou o Rio de Janeiro vira São Paulo, ou o crime aqui vai ser assim mesmo. Alguém tem que estar com a coroa na cabeça. Ou é o Estado, ou é o Comando Vermelho, ou é o Terceiro Comando, ou é a milícia, ou é o bicho. Alguém tem a coroa na cabeça, e a coroa na cabeça significa sou dono do pedaço. E tem alguém querendo pegar o meu pedaço de terra. E se você não me der, eu sei que você não vai me dar, eu vou lá e tomo na base do tiro e do esquartejamento. Esse é o Rio de Janeiro. Se não entender isso, não entende a dinâmica de... Mas é o que de crime. É o que é um mundo num território menor, basicamente, né? Eu acho que sim. Uma parte do mundo... A Europa é só nobreza, pô. Por isso que lá, quando o primo briga com o primo, vira a Segunda Guerra Mundial, né? É isso. É briga de primo. Só que a briga de primo na Europa vira guerra, né? Guerra Mundial. Aqui no Rio de Janeiro é uma escala menor, né? E por falar nisso, 2026 é um ano cheio de entretenimento pro brasileiro, né? Vai ter bastante coisa aí. E a prospecção política assim, que o senhor faz de tudo isso, ano de Copa e etc., pro brasileiro acalmar os ânimos e esperar tranquilo o que vai acontecer, e a gente vai ter que passar por isso. Eu acho que vai, né? Assim, não tem... Foi o que vocês estavam perguntando antes de se eu tenho intenção política, 100%. O que eu acho é que não tá na hora, na minha hora ainda, né? Acho que não tá na minha hora. Eu acho que ainda tem uma coisa muito polarizada. Tem. Então, eu entendo também que seja. É que eu não sou polarizado nesse sentido. Eu não sou nem pragmático, que é uma coisa curiosa, porque se tem uma política que é a política pragmática, né? A política que acaba sendo a política do centrão, né? Onde não tem muita ideologia, é o dia a dia acontecendo, os acordos são feitos e tal. Isso não é que eu acredito, não é típico meu, e então também não seria do centro, né? Então não sou um centrão, por assim dizer, mas também não sou polarizado, né? Então eu acredito numa coisa que o Fernando Henrique falava. O Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República, 2 mandatos, ele tem uma expressão que é dele, salvo engano. Ele fala assim, cara, é a utopia viável. É isso que eu acredito. Numa utopia viável. Então, o traço da utopia, ou seja, o traço da ideologia, o traço da crença, ele tem que estar presente. E tá. Mas dentro de um campo da viabilidade. Então, você não é nem pragmático, no sentido ruim do termo pragmático em política, né? A política real, né? Que eles chamam. E nem utópico meramente, né? Dissociado da estrutura real do mundo.
Então, onde eu me localizo? Me localizo dentro de uma utopia viável. É aí que está a minha parada. Eu acho que não está no momento histórico ainda disso. A gente ainda vai sofrer uma polarização em 2026. Bolsonarista para um lado, e é bolsonarista, não é conservador, não é de direita, não, é bolsonarista para um lado, no que pese o que seja ser bolsonarista, né? E Lula, PT, essas coisas para o outro lado. E é assim que a coisa vai ser vista, né? Então fica muito difícil, né? Digo, dado que eu não sou de esquerda, dado que eu não sou bolsonarista, onde é que eu me encaixo? Pois é. Eu acho que não está no momento. Acho que é o momento deles ainda. Acho que está no momento deles. Vamos ver o que o povo escolhe, né? Vai ser apertado de novo, provavelmente, porque foi na última, então as coisas também não mudam radicalmente de um ciclo para o outro. Não mudam, né? Mais ou menos vai se sustenta. Acredito, eu faço uma análise um pouco diferente do que eu vi algumas pessoas fazendo, né? De que a candidatura do Flávio Bolsonaro... acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro é o que, nessa dinâmica de polarização do Brasil, né? É a melhor a ser oferecida mesmo, fica claro. Você está botando em competição os dois competidores que o povo está querendo, né? Para um lado, bolsonarismo, do outro lado, Lula. Bolsonarismo, o Bolsonaro está preso, então é o Flávio mesmo. Tem o sobrenome dele, é filho, né? É o que é. Também, e é o Flávio, não é nenhum dos outros filhos. O Flávio, eu acho que é o nome mais inteligente nessa estrutura. Porque o Tarcísio ele já seria uma outra coisa. O Zema seria uma outra coisa, né? Não está neste momento histórico ainda. Acho que o momento histórico ainda é dessa decisão. Que é isso que você olha pela rua, é mesmo que isso que o Brasil está querendo mesmo, cara. Cara, tá crescendo o número de pessoas de direita não bolsonarista, pessoas de esquerda não lulista. Mas ainda não é o espírito do tempo. Isso está crescendo, isso é para 2030. Para 2026, ainda deixa o Lula lá e deixa o Flávio. Vamos deixar como competir, vai ser apertado para burro, vai depender de um monte de coisa que vai acontecer esse ano, né? Dentro da estrutura da polarização, a gente vai ter que... Bem, eu que não tô nem no canto nem no outro, a gente vai observar, né? E pronto, né? Vamos tomar nossa decisão lá em outubro, né? Em geral é outubro que as eleições acontecem, né? Eu acho que essa é a minha visão. Acho que todo centrão, toda a direita vai fazer coalizão com Flávio, vai fazer coalizão com Lula, porra. Né? E a esquerda vai fazer coalizão com Lula. PSOL, que não é lulista, né? PSTU, que não é Lula, vai fazer coalizão com Lula. Então o Brasil fica dividido mais uma vez, com muito pouca racionalidade, né? Pouco projeto real de Brasil, né? Pouquíssimo projeto real de Brasil. Nenhum dos dois campos oferece um projeto de Brasil. São projetos circunstanciais, né, que estão dentro dessa estrutura da polarização. Então, acho que qualquer competidor que fuja dessa polarização, ele não está no momento histórico dele, eu acho. Mesmo, né? Claro que eu estou falando de eleição presidencial, né? As eleições estaduais, elas podem ser diferentes. Sim. Então, pode ser que tenha contexto para mim no Rio de Janeiro em 2026. Talvez tenha. Tem que ver, né? Não sei. Tem o Eduardo Paes aí, né, um competidor que o Rio de Janeiro aceita, né? Acho que uma parte da capital gosta do Eduardo Paes. Vocês não são do Rio, né? Mas é o nosso prefeito histórico, né? Acho que ele e César Maia são os dois prefeitos históricos, né? Do Rio. Foram prefeitos sempre. Então, acho que o Rio... Uma parte do Rio da cidade gosta do Eduardo e uma parte do estado aceita o Eduardo, né? Ele é aquela esquerda não esquerdão mesmo. Mas se precisar ir para a decisão, ele é Lula. Mas também acho que não por convicção pessoal, mas é por circunstância também histórica, porque ele não tem espaço no conservadorismo, né? Que o conservadorismo também, esse conservadorismo polarizado nunca vai aceitar o Eduardo Paes, nunca vai aceitar o Eduardo Paes, né? Então, por estado do Rio de Janeiro, hoje temos o Eduardo Paes competindo e mais ninguém. E contemplando a nossa audiência, que ela quer que desembarque nisso, né? Porque por conta da polarização do país, também teve uma onda de conversões político-conservadoras para a igreja. E acaba que se traduz também no evangelho, dentro do evangelho, essa briga de já taxar alguém anti-evangélico ou anticristão por não ser aquilo que eu considero que deveria ser de direita. Então, acalmar os ânimos, pelo menos dentro da nossa casa, e deixa o pau quebrar na política. Pô, bichão, né? Agora tu falou um negócio certinho, Everton, assim. Eu acho isso um problemaço que o católico não precisa ter. Isso é coisa de protestante, meu irmão. O neopentecostal, não o protestante, não tô falando presbiteriano, do luterano, calvinista, esse cara não, né? O protestante histórico, né? Tô falando do pentecostalismo recente. A história do pentecostalismo recente do Brasil é a mesma história política no Brasil. Não é nem que se confunde, não. É a mesma história.
né? Você não vai ver um neopentecostal da parede preta lulista. Não é hipótese. E nem neutro. É Bolsonaro mesmo. Né? Ou um pentecostal mesmo. São Bolsonaro. Existe uma confusão. Que não chega a ser confusão. Acho que é o mesmo fenômeno. Me parece o mesmo fenômeno. Dentro do mundo desse neopentecostalismo político. Eu não estou querendo dizer que a dona Vera, a dona Ana, a dona Maria, que são as senhoras que estão indo lá, né, na igreja delas de bairro, que são pentecostais até o último fio do cabelo, que elas sejam pessoas... Não, elas são pessoas ótimas, né? Que estão tentando fazer o certo, que estão, trabalham bem, que estão... a fé não fingida, né? Não, elas estão certinhas, né? Sei lá, digo certinha dentro do que ela Sim. pode ver naquele momento. É claro que a gente reza para que elas cheguem à plenitude da verdade, né? E se convertam. Mas é o que você está falando, dentro da circunstância histórica dela, dentro da possibilidade, dentro do que ela tem acesso, eu falo, olha, deve ser pessoas retas até, hein? E que se continuarem sendo retas e encontrar no meio do caminho a verdadeira catequese, logo se convertem, isso é evidente, né? Que é o que a gente espera. Né? Que todos os protestantes eles saiam da heresia e virem católicos, não é isso? É o que a gente espera de todos eles. Seja o neopentecostal, seja o tradicional, seja o calvinista, seja o presbiteriano, seja... É claro que... barco, porra. Óbvio que é isso que a gente espera. No barco, porra. Exato. É isso que a gente espera, do fundo do nosso coração, porra. Isso é uma coisa. Outra coisa é a mistura disso com política, cara. Pelo amor de Santo Cristo. Agora, é isso que você fala, assim, todo esquerdista é um grandíssimo filho da puta. E o cara que tem religião, cristão, não pode ser um filho da puta, então o cheio de esquerda não pode ser cristão, não pode ser católico. Eu falei, caralho. Temos que ver isso aí. O padre Paulo Ricardo mandou uma essa semana que eu achei muito interessante. Que ele vai fazer um lançamento lá, mas ele colocou algo muito interessante. Ele colocou como se fosse uma provinha assim, pra pessoa assinalar o que de fato ela acha que é o correto. Aí a pergunta era, qual dessas ideologias destruiu a família? O comunismo ou a Revolução Industrial? Aí ele segue ali, explicando o que ele queria de fato dizer, e ele conclui dizendo: de fato, o comunismo quer destruir a família, mas o capitalismo já conseguiu. É isso aí, é evidente. Quando você vai ler o Engels, sobretudo o Engels, né? O Marx também, mas assim, tem textos diretamente contra a família. Tem mesmo. Isso é verdade, isso não é história, isso não é invenção. Tem mesmo. Né? Só que a Revolução Industrial, Dom Bosco aparece nesse cenário, porra. Digo, todas as famílias viraram do avesso, as crianças não têm mais referência de pai e de mãe, o pai e a mãe estão na fábrica 16 horas por dia, não voltam para casa, as crianças são largadas nos guetos italianos. Né? Então, ele precisa criar ali os oratórios, etc., né, para cuidar, para ser o pai daquelas crianças. Isso é fenômeno, isso é por causa da Revolução Industrial. Né? Ou seja, tem um santo que aparece justamente para dar uma solução específica, histórica, que era a dissolução das famílias da época, que quem promoveu foi o materialismo daquele tempo. A gente pode chamar Revolução Industrial mesmo, né? Então isso, o capitalismo já conseguiu, mas quem acha que não? Você olha pela janela, porra. Né? Só olhar pela janela. Não tem muita dificuldade, concordo. É isso aí. Historicamente é verificável, não é nenhuma coisa de hipótese. Sim. Historicamente se verifica. Só mudando um pouco de assunto, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito da simbólica, porque da vez que eu escutei o senhor falando no curso dos temperamentos, achei muito interessante passar para a gente só um pouquinho da importância da simbólica, principalmente para aqueles que tenham contato com o evangelho, que ali tem um monte de possibilidade de você adentrar de maneira mais precisa no texto. Quando você não pega a fio da meada a simbólica, você não capta a mensagem de fato que ele quer passar, porque esses dias eu vi alguém falando que quando Jesus, tem aquela passagem que Jesus fala, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, e for lá dar a sua oferta, volta, se reconcilia com ele, depois venha dar a tua oferta. E ele pegou e reduziu essa passagem a simplesmente material. Tá falando da oferta mesmo, contra o outro ponto que falava, não, tem uma questão espiritual aí. Ele falou, não tem, tá falando da oferta mesmo. Daí falou, não, pega o contexto geral. Então, assim, acho que a simbólica nos ajuda a entender um pouco mais. Tô contigo, Elton, acho também. Se a gente, por acaso, cara, tem uns anos que eu consegui comprar uns livros que eu, namorava há muito tempo, cara. Aí é isso, né? Essa é uma das coisas boas de ter dinheiro, é poder comprar livro, tá? É maneiro mesmo. E aí, beleza. Então, aí você tem lá, obras completas de São Bernardo, né? São João Crisóstomo, sei lá, tem umas coisas bem legais lá em casa, tá? É que a gente tá gravando aqui, não tá gravando lá em casa, senão vocês iam ver lá. Vou mostrar pra vocês. Cara, esses sujeitos, eles comentaram
né, tem um monte de comentários sobre a Escritura, né? Comentários aos Salmos, comentários aos Evangelhos, assim, se você for pegar, faça um exercício aí, peguem, né, tiver um debate desse, volta e dá o dinheiro lá para antes de se reconcilia com o teu irmão de dar a tua oferta, né? Na verdade, falar que era dízimo, né? Estava se referindo a isso. Isso. Tal. Então, você pegar essa passagem, né? Vamos lá. Quais são os comentários que já foram produzidos acerca desta passagem? Você vai encontrar, sei lá, centenas. Mas não é centenas de comentários, sei lá, do Ítalo ou do sujeito da esquina. Centenas de comentários de doutores da igreja. Doutores não tem centenas de doutores, mas centenas de comentários entre doutores da igreja, santos, místicos, gente de muita reputação, né? Grandes oradores. Esse é o exercício mínimo antes de você afirmar com certeza uma coisa, concorda ou não? Cara, com certeza. Mas você está tirando essa certeza de onde, bicho? Assim, quantos comentaristas autorizados ou gloriosos você já leu? Provavelmente zero. Zero. Né? Então, a pessoa que estava falando isso, ela, antes de não ter visão simbólica, é uma pessoa soberba pra caceta, né? A simbólica ela serve um pouco para quebrar nossa soberba. Por quê? Porque antes da gente conseguir explicar as coisas, a estrutura da criação ela já é uma gramática, uma catequese a ser decifrada, entende? Quer dizer, as estrelas do céu, o sol que nasce todo dia, a lua que muda de forma refletindo, a luz do astro-rei, quer dizer, tudo isso é uma grande catequese. Tudo isso faz parte da estrutura do real em conexão. O que a disciplina simbólica, ela tenta mostrar pra gente? Precisamente a estrutura do real em conexão. Ou seja, antes mesmo da gente falar, o real ele já fala de modo hierárquico, através das suas manifestações, né? Então, quando, por exemplo, eu pego uma lua que muda de forma, isso é símbolo de um monte de coisa. Já está lá no céu, mostrando pra gente, né? Ela não tem luz própria, mas ela ilumina a escuridão, mas ela muda de forma. Você tem que esperar o dia seguinte. Então, a disciplina simbólica ela foi perdida pra gente. Tem uns 300 anos, né? E hoje ela sofre de inanição, ela está muito anêmica, muita pouca gente trata de simbólica hoje em dia. Quando eu falo pouca gente, são os acadêmicos, né? Sim. E a igreja mesmo. Então a gente tem pouquíssimos simbolistas, pouquíssima gente falando com linguagem simbólica. É pouco. Não seria exagero meu dizer que acho que o último sujeito que tentou tratar a realidade de modo simbólico foi o Teilhard de Chardin, que, com todo respeito, nem dá para ler. O Teilhard de Chardin, não estou falando bem do Teilhard de Chardin, nem estou falando para você ler o Teilhard de Chardin. Estou dizendo que pode falar o que for do Teilhard de Chardin, eu mesmo falo, não foi um teólogo, né? Francês, que é problemático. Mas ele tentava dar um tratamento simbólico com os símbolos da Revolução Industrial, o que eu acho muito interessante. Por isso o Teilhard de Chardin fez um sucesso danado entre os intelectuais, porque é um cristão católico tentando perceber se essas coisas que são criações contemporâneas elas fazem parte intrínseca da estrutura do real. Então, usando a máquina, o avião, né? O avião não, mas usando as máquinas, usando a metalurgia, tentando usar esses símbolos. Essa é a grande virtude do Teilhard de Chardin, no fundo, e por isso ele fez o sucesso que fez. Agora, claro, como base ali a gente vai discutir o que for, né? Tinha um elemento de evolucionismo, de cientificismo, evidente. Então, o tratamento simbólico ele não tem sido dado. Claro, no Brasil teve o Mário Ferreira, né, dos Santos, que é talvez o grande simbólico dos últimos séculos, do mundo, talvez, né? Brasileiro, mas também ninguém leu. Quem leu Mário Ferreira foi 2 ou 3, de verdade. Muita gente diz que leu. Muita gente ouviu falar e muita gente assistiu os vídeos do Mário. Pouquíssima gente leu o Mário, né? A verdade é essa mesmo, né, galera? Mário Ferreira dos Santos. Saber quem é, um monte de gente sabe, né? É aquele gordinho lá que o Olavo falava. Publicou o livro dele. Ler mesmo Mário, pouca gente leu. E é um simbolista. Sim. Então, a simbólica é uma questão essa. Ela ajuda a gente a ter inteligência. Que inteligência? Inteligência verdadeira mesmo. Ou seja, qual que é a inteligência verdadeira? É estar dentro do real, percebendo a conexão de tudo quanto existe. Né? Isso é uma grande gramática. Isso é o eco do logos, né? Do verbo, né? Que chega até nós através da terra, da água, do fogo e do ar. Né? Dos astros do céu, do arco-íris. Da corça selvagem que bebe na fonte, do leão que preside a savana. Tudo isso fala da criação, tudo isso fala tudo isso fala de Nosso Senhor, tudo isso fala da glória do Criador, né? Noites e dias louvem ao Senhor, gelos e frio louvem ao Senhor, né? Quer dizer, todos os cetáceos do mar louvem ao Senhor, todas as feras louvem ao Senhor. Tem um salmo, né? que está falando exatamente disso tudo, da criação, e que tudo, a seu modo,
dá glória a Deus. O que a simbólica tenta? Entender e traduzir essa gramática. Maneiraço, né? Demais. Bom, Eu vi um cientista que ele teve um processo de conversão e ele falou que foi estudando os animais que causou nele uma centelha de buscar sentido para as coisas. O bater de asa de uma mosca, ele pode te converter. Todas as moscas batem asa em Fá. A nota musical da mosca é Fá. Aí você olha assim, cara... Se você é um sujeito sensível, olha pra bater de asa de uma mosca, tá estudando só bater de asa de mosca, você pode se converter, porra. Evidente né? pode. Não, eu esqueci o nome do cara lá, que ele cuida da exposição das formigas lá. Foi que ele se converteu estudando as formigas, né? Eu acho que dá. Não foi? Se você é um sujeito verdadeiro e ama as formigas, você tem que amar. O problema da conversão é o amor, bichão. Não é a cabeça, não é o intelecto, é o amor. Você ama os cetáceos, as formigas, a tua mulher, o teu filho, eventualmente até o dinheiro, meu irmão. Ama. Né? O mecanismo intrínseco daquilo, se você ama mesmo, você está inserido no real, tu vai se converter. Então, esse cientista ele falava algo interessante sobre as girafas. Ele falava que para bombear o sangue para a cabeça é uma força imensa. E quando ela se abaixa para beber água, umas comportas se fecham. Então o sangue não vai com tanta pressão. Porque se fosse com a mesma pressão quando ela está de pé, estourava a cabeça. Daí ele falava que ele parou nisso e ele ficou ali. Falei, que loucura, né? Maneiro, tá? Nunca tinha pensado Como nisso. é que alguém chega numa conclusão assim? É legal, porra. Ou seja, um sujeito, pra ele chegar a falar isso, ele, em primeiro lugar, ele tem que amar as girafas, concorda? Porque ele tá muito interessado naquilo tudo. E ele tá vendo, o que ele tá buscando, me parece? O sentido. Que era o que a gente falava lá no início. Sim. O sentido. Ele fala, porra, sei lá, cara, isso é muito bonito. E aí a beleza leva a verdade leva a Deus, a beleza leva a Deus, o bem leva a Deus, né? Ele tava buscando isso. Ele viu beleza ali, uma engrenagem orgânica belíssima na cabeça de uma girafa, meu irmão. Sei lá, eu acredito que ele tenha se convertido mesmo. E essa ideia que você falou de amar e você tirar a conclusão, se tira mesmo porque tem um poema da Adélia Prado que ela fala da oficina. Do borracheiro que ela enxerga ali. Se eu não me engano, eu vi você falando, comentando em algum lugar e eu achei sensacional. É bonito mesmo. Assim, eu falei, poxa, se você amar, de fato... Tem um santo que fala, né? Ama e faz tudo. Eu falei, de fato, ele tá numa profundidade assim. É verdade mesmo. Não, quem ama converte, mas pra quem já converteu e estagnou, a receita é a mesma. A estagnação significa tibieza. A tibieza é uma doença, né? Do espírito. E aí a tibieza, ela só é vencida com alegria e amor. São as duas coisas que vencem a tibieza, alegria e amor. Até estava aqui outro dia conversando sobre isso também. Sem querer me repetir, mas também é o que é, né? Você que puxou o tema, não fui eu. Então, a tibieza, tem alguns livros sobre a tibieza, tem um livro muito bom sobre a tibieza, que é do Carvalhal. Francisco Carvalhal. O nome do livro é A Tibieza. E ele começa o livro falando só sobre a alegria. Então, a alegria é o remédio para esses sujeitos que esfriam e que cumprem. Você já é convertido, que até vai à missa, né? Até se confessa, mas perdeu aquele brilho, perdeu aquele amor, ou nem cumpre, defende que tem que cumprir, mas nem faz, né? Rezar o terço é a melhor coisa do mundo, não reza o terço tem 4 meses. Se confessar, tem que se confessar, todo mundo se confessar aí, não se confessa aí, tem, sei lá, 3 meses já, né? Esse sujeito tíbio, ele sabe o que é verdade, ele até acredita naquilo, mas ele mesmo, pessoalmente, é bom pra você, mas eu já tô velho, né? Como quem diz assim, a tibieza é como se fosse uma velhice interior espiritual. Só que ao contrário, né? O sujeito pode ser velho de idade de ruga, mas a alma se alegra no Senhor, não é isso que está escrito? Então, a alegria é uma alegria da juventude. A tua juventude alegra o meu espírito, né? Alegra a minha alma. Como quem diz, olha, a alma tem que ser sempre jovem, né? O jovem, ele é ágil, ele vai para um lado, vai para o outro, ele busca, ele investiga, ele desfruta, ele se interessa. Esse tem que ser o movimento do nosso espírito, sempre. O tíbio, ele ficou velho, ele é, como a gente diz, ele é anquilosado. Anquilosado é um jeito duro, né? O jeito que está ali soldado, está com a coluna soldada, né? Tipo, ele já não se move mais, né? Tá tudo calcificado. Existe uma calcificação interior, espiritual, chama-se tibieza. Que é isso? O jeito convertido que está frio, o jeito convertido que já não ama, o jeito convertido que até defende, até faz, só por obrigação, né? Ele está tíbio. E a tibieza é uma doença. A tibieza é uma erva daninha da alma. É um pecado convertido. É isso aí. Do convertido bom. Jeito bom. Jeito bom. Jeito até tem ministério, jeito até o cara bom, o cara bacana. Mas o problema é ter o que tá bacana, entendeu ou não?
Você tem que amar e tem que dar testemunho do teu amor e tem que amar de verdade, de coração e com tudo que você tem. É tão interessante que Santo Afonso, ele destrincha, né, a tibieza, e ele destrincha justamente no livro A Prática de Amor a Jesus Cristo. Que é isso aí. Onde é que é? Qual é a resposta pra tibieza? É isso mesmo, é o amor, porra. Ele fala, o amor, né, acabou. E aí eu gosto do Carvalhal porque ele bota a cor da alegria. O cristão, ele fala, tô te chutando, né? Foi mal. O cristão, ele não pode ser triste. O católico não pode ser triste, tá maluco? Pô? Ser triste, pô. A tristeza é aliada do demônio. A tristeza é o rabo do demônio no nosso coração, né? Outro dia eu passei lá num sítio, e aí era um sítio de um padre católico que apostatou e fundou lá uma seita e fica falando mal do bispo local. Aí ele comprou um sítio antes bem assim, no caminho para um mosteiro, né? Então antes de você chegar no mosteiro tem que passar pelo sítio dele. Tem obstáculo. E o obstáculo o cara tem um monte de placa assim, falando mal do bispo, falando mal da igreja, falando mal do mosteiro da frente. Aí tem um negócio lá que ele falou, que é a tristeza sem fim, né? A gente tenta... a gente fala assim como comédia, mas é uma tristeza sem fim. Minimizar, né, o problema. Aí ele falou assim, ó, o cigarro é a chupeta do demônio. Tava escrito, eu falei, que isso, cara? Aí eu peguei e bati foto. Ele quer atingir de qualquer modo. É tudo, cara. O cigarro é a chupeta do demônio. Deve ser porque o bispo fumava, eu não sei. Deve ser uma história dessa, eu não sei. Calculo que seja. Né? Muito pessoal, cara. Então o cigarro, eu não sei se é a chupeta do demônio. Agora, sim, a tristeza é o rabo do demônio no teu coração. Essa é. Se você tá triste, meu irmão, tem uma explicação. Egoísmo. Pode buscar. Você está triste, tristeza de verdade, né? Está triste, desesperançoso. Chama-se egoísmo. Tu queria que as coisas fossem no teu jeito, no teu tempo, do teu modo e para você. Então olhar demais para si vai gerar sempre, tristeza. 100%. 100% das vezes. 100% das vezes. Qualquer nível de tristeza. Claro que a gente não vai ser duro, né? Com o jeito que perdeu um ente querido. Que você fala, porra, isso aí é egoísmo. Mas, ó, o que é? O jeito que perdeu a casa numa enchente. Claro que ele tá triste. Né? Entenda no outro, mas olhe pra você. Claro, mas é que ele tá olhando só pra ele. Eu perdi uma casa, eu perdi uma... É verdade. Agora, vamos lá. Eu sei que isso aconteceu e a gente até entende, né? Que você esteja triste. Agora, não deixa de ser esse movimento, concorda ou não? Porque se você tá com os olhos postos em Cristo e no outro, a tristeza não tem lugar. Exato. Ela não tem lugar pra germinar, pra florescer. Ela aparece, mas ela não dá fruto. Ela aparece como um galho já que já apareceu seco já, porque não tem adubo. Né? O adubo da tristeza é o egoísmo. Sempre. É que a semente vai cair lá, óbvio. A gente vai perder filho, vai perder a saúde, vai falir, e vai para concentração. Aí a semente caiu. Claro, você tem um primeiro incômodo. Só que o fruto dela é em função do adubo. E o adubo é o egoísmo, meu irmão. O egoísmo é se ficar olhando para si, né? E na prática isso é tão provado, né? Tem um meme que a mulher fala assim, vou chorar um pouco, tô triste. Daí o menino chora, ela esquece o choro dela e vai acudir o menino. É muito bom, né? Claro. Se tu tem tempo pra chorar, tu vai chorar, cara. Agora, se tu tem lá o filho, porra, chorando antes, vem cá, depois eu choro, peraí. Vem cá e tal. É óbvio isso, né? Valeraça, eu nunca vi isso, não. Pra gente ir aqui pros finalmente, eu queria pedir de bate pronto, assim, que o senhor é um apreciador dos livros, né? Então... cara, eu sou péssimo nisso, mas, hein? enfim, mas tira na... Também não sei o que você vai pedir. Tira na Bíblia um livro que você indicaria. Menino Maluquinho. Não, tô zoando, peraí. Ziraldo. O Ziraldão. Cara, o Menino Maluquinho foi, acho que, o livro que eu mais lembro de ter lido quando era criança. Assim, eu li só que eu lembro do livro que eu li. Porque eu peguei o batom da minha mãe e colori o Menino Maluquinho com o batom dela. Ela me deu um esporro fenomenal. Porque eu estraguei o livro e tal. Mas não, porra, um livro, cara. Olha lá. Eu falei que era péssimo. Sim, tudo bem. Eu não tenho essa relação com o livro nem com filmes. Assim, um filme. Eu falei, porra, cara, tem tantos. Pra quê? Quem? Entende? Eu não sei. Mas tá mais fresco, né? Talvez. Livro? É. Porque a galera vai querer ler. Pô, cacetada. Tem que falar algum da Cultor, que é livraria minha, pra eu ganhar dinheiro, pelo menos, né? É. Dado que já me acusam de ser um então. capitalista. Não. Aí o livro que eu escrevi, não. Não é esse o caso. Não, um livro da minha editora e tal. Porra, bichão. Porra, com toda a tranquilidade do mundo. Posso citar um livro, sim. Agora veio. Tá bom, obrigado por me provocar. Que acho que pode ser de utilidade geral. É isso que eu tô procurando, sim, né? É um livro que possa ser útil para todo mundo. Para pessoas que, sei lá, estão no início, já estão no caminho, estão no meio, estão no fim, católicos e não católicos e tal. O Valor Divino do Humano, do Jesus Urteaga.
100% dos alfabetizados têm que ler esse livro, e quem não é alfabetizado, peça para alguém ditar para você. Esse livro é da Wod Borogodó. É bom demais, cara. Jesus Orteaga. Jesus Urteaga. O valor divino do humano. Porque não é um livro assim, não precisa de base filosófica, base teológica, mas caraca, esse livro ele tem uma coisa diferente nele. É bom mesmo. Muito bom. Digo assim, eu não sei, não sei se algum católico, não católico já leu esse, com certeza já, mas não conheço. Mas eu acredito que mesmo um ateu, se ler esse livro, o bicho vai aproveitar, não é? É um livro que foi escrito ali com, sei lá, cara, ele tava sagaz quando escreveu esse livro. Legal. É bom mesmo, não sei se alguém aqui já leu esse livro. É bom, né? O Valor do Humano é bom pra caceta. Agora, duas coisas que a gente sempre pede, né? Agora, antes de Agora é finalizar de sério. fato, agora é sério. Ah, não era o livro? Não, Não não, era. o livro, Ah, tá. Mas não é a última antigo. coisa, Não. porque fizemos um pedido, né? É. Dinheiro? Porque Dinheiro é bom, mas não é. Eu queria que o senhor sintetizasse essa conversa para que a gente não esqueça, que a gente não pode esquecer de tudo que foi falado aqui e se aproveite de fato, né? Num mundo de tanta dispersão, como é que a gente sintetiza isso aqui agora? Assim, pode ser em uma frase, em 30 segundos, em 1 minuto, enfim. Como é que a gente pega, desde quando eu comecei a falar de propósito, sim. acabando aqui no livro agora, vi tudo isso, como é que eu copilo isso aqui agora e entrego para você? Acho que eu sei. Cara, eu não sei. Ó, quando eu entrei aqui nesse estúdio, eu intencionalmente, porque eu sempre tento fazer isso, tentei ter uma conversa pessoal com vocês. Uhum. E sei que vocês também tiveram conversa pessoal. Primeira vez que a gente se vê na vida. Sim. Provavelmente, não é isso? Sim. Não estava na minha memória. A gente já se viu. Não? Beleza. Jacob, acho que achei que a gente já tivesse se encontrado. Mas eu acho que é uma coisa que pedir ajuda para o anjo da guarda, de sempre, quando tiver numa relação, qualquer uma que seja, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido, ou numa conversa dessa, tu tentar falar em primeira pessoa e de modo pessoal, cara, se interessando. Interessado no que você está falando, interessado no que o outro está dizendo, interessado se o que você está falando, sei lá, está fazendo sentido para outra pessoa, entende? Então, é evidente que aqui nessa nossa conversa ela é muito esquisita, porque somos 3 conversando, mas, porra, vai ter uma galera ouvindo, né? Mas eu tô falando com vocês, assim, desculpa aí, pessoal do YouTube, né? Sei lá, tô falando com vocês aqui. Então, tá tentando responder para vocês. Responder mais que responder, conversar, né? Eu acho que e acho mesmo, as coisas foi alguém que me ensinou e acho que faz todo sentido e funciona, pelo menos quando eu consigo fazer. Quando você tá numa relação, bicho, fala pessoalmente com a pessoa, entendeu? Não fala a partir de uma... Você pergunta lá, né? Por que o pessoal te escuta aí? Eu acho que em parte é por isso. Eu não falo como psiquiatra, eu não falo como filósofo, eu nem tenho diploma de filosofia, eu não falo como dono da faculdade. Cara, eu sou o Ítalo. Eu não sou o Instituto XYZ, eu não sou o centro, não sei das quantas, eu não sou, cara. Entende? Eu sou o Ítalo. E aí eu tento falar contigo assim. Estamos aqui conversando, meio que eu sei. Se vocês rebobinarem a fita, voltarem lá do início, né? O Ayrton falou, lá no início ele falou assim, vamos tentar passar para outra margem e tal. E ali naquele momento eu falei, pô, maneiraço, porque é isso que eu queria fazer mesmo. Eu nem consigo falar de outro jeito, eu vou falar assim mesmo em primeira pessoa, conversando com vocês, sei lá, sem ficar tentando... Se for um negócio desse, né? Tentar falar de modo mais claro, não lembro exatamente as palavras exatas, mas lembro da ideia. Eu acho que só assim funciona mesmo, né? Então acho que o que sintetiza um pouco a nossa conversa é tu tentar falar em primeira pessoa com teu coração para os outros e quem habla solo espera hablar a Deus um dia, né? Já dizia o poeta, o Antônio Machado, no seu poema Retrato, onde ele conta a vida dele lá desde o início em Sevilha. Ali ele está se confessando. É uma confissão, não dos pecados, uma confissão na própria vida. Em primeira pessoa, né? Lembrando o que ele sabe, lembrando sem dar muita ideia porque ele fez de errado, né? Mas tentando sempre buscar essa pessoalidade. Ele fala uma hora assim, ó, entre o coro e o eco dos grilos que cantam para a lua, eu tento distinguir entre todas as vozes somente uma, que é a voz dele mesmo, né? Ou seja, todos esses nossos ecos internos vão ser uns grilos falando para a lua, sem uma melodia uníssona, né? São nossas paixões, nosso egoísmo, nosso desejo desordenado, nosso mau caráter, nosso mau jeito. Deve ter aí dentro, porque sempre tem, todo mundo tem, uma voz que está buscando ser ouvida,
né? E está buscando falar para alguém que possa entender e possa ouvir. Não é isso? Quer dizer, quem que pode tudo? Essa é a voz que a gente tem que... Essa é a pessoa que a gente tem que buscar, a pessoa que pode tudo, né? E quem que está em todo lugar, independente de onde a gente esteja, também está nos ouvindo. Ou seja, quem é aquele que está em todo lugar, né? Aquele que pode sempre nos ouvir porque nos ama, e aquele que, antes da gente falar, já sabe, porque sabe tudo. É quem é. Quem é o sabe tudo? O onisciente. Quem é que está em todo lugar? O onipresente. E quem é que pode tudo? Porque é só amor. O onipotente. Bem, é conveniente que a gente sempre tente falar para esse ouvinte. Aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Esse ouvinte tem um nome, né? Nós carinhosamente o chamamos de Deus. Perfeito. Então acho que essa é a história. A gente sempre tentar falar com os outros para Deus. E às vezes a gente consegue bem, às vezes a gente consegue mal. E pronto, se conseguiu mal, tenta de novo. Se conseguiu bem, boa. Mérito dele. Exatamente. É isso aí. Aí a tradição do Nobarco é a seguinte, a gente precisa agora fazer, porque senão seremos injustos com 170 pessoas que já passaram por aqui, né? É o seguinte, a gente sempre pede que a pessoa que sentou aí desse lado da mesa olhe para a câmera e convide uma outra pessoa para sentar. E aí a gente testa o seu nível de intimidade com essa pessoa que você vai convidar. Porque se ela recusa o senhor e não a nós. Cara, entendeu? mas que canalha, eles são baita! Eles são muito. Aí depois falou que eu sou marqueteiro. Que é isso, cara? Ó, vamos lá. Frei Gilson. Eu queria o senhor sentado aqui na barca porque eles são muito gente boa. Mas muito gente boa mesmo. Assim, a conversa foi verdadeira, sabe? Digo, sem pose, sem tentar, sabe, impressionar, nada, assim. Maneiraça a conversa, o senhor vai gostar. Boa, então, Frei Gilson, vem aqui no Na Barca. Gostamos também. É isso aí. Então, diante de tudo aqui que a gente conversou agora, queria pedir a você que evangelize conosco, comentando, compartilhando, joga lá no grupo da paróquia, diz que o Ítalo está no barco para que as pessoas possam se beneficiar com essa conversa. E do mais, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Perfeito. Porra, maneiro. Obrigadaço mesmo. Gostei mesmo, tá? Muito bom mesmo. Nem doeu, né? Nada, maneiraço. Porra, nem fiquei enjoado no barco.